Sejam muito bem-vindos, está começando mais um Content Podcast. Eu sou seu host, Pedro Mendonça. Antes de começar o episódio, se inscreve no canal, deixa seu like, recomenda para algum amigo, isso vai ajudar muito o nosso crescimento. Hoje eu tenho dois convidados, a Cleo Paula, que é CEO da Liax, e o Peterson Paula, que é fundador e CTO da Liax. Sejam muito bem-vindos os dois. Muito obrigada, obrigado, Pedro. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e bater um papo legal hoje com você. Eu sempre gosto de começar, gente, perguntando um pouquinho da história. E até vocês são casados, né? Sim. Então, conta um pouco da história de vocês, para a audiência conhecer vocês. Então, vamos falar. Nós somos casados, como você disse, há 30 anos. O Peterson é da área de tecnologia. Eu iniciei na área jurídica, né? Eu fiz graduação em Direito. E no decorrer do tempo, nós meio que fizemos, eu fiz uma transição de carreira, nós decidimos empreender e criamos, né, fundamos a Liax. Nesse tempo, eu falo que eu aprendi... Tem quanto tempo a Liax? A Liax já tem 15 anos. 15 anos. 15 anos de fundação. Eu falo que eu aprendi nessa minha trajetória a ser muito adaptável, a aprender o tempo todo e criar coisas novas, porque hoje você faz uma coisa, amanhã você faz outra. Então, acho que a gente já está aqui há um tempinho. Como agora juntos há 15 anos com a Liax e há 30 como relacionamento. Ah, tá. Eu tô aqui na minha cabeça. Eu estou fazendo conta errada. Por quê? Não faz 30 anos que a gente está casado. 30 anos que a gente começou a namorar. Ah, é verdade, gente. É porque eu faço a conta que, tipo assim, quando meu filho nasceu, fez 5 anos depois que... Ele nasceu 5 anos depois que a gente começou a namorar. Daí eu pego a idade do meu filho e somos 5. Falei, não tá com 35. Não, é verdade. Não, é sweetheart. Mas tá bom, já respondeu. A gente faz bastante tempo e a gente fez bastante coisa. A gente sempre criou junto, né? A gente sempre trabalhou desde o começo como um casal, depois como família. A gente foi ela me arrastou pra África. Tipo, eu uma vez recebi a oportunidade de ir pra África e... Recusou? Recusei, falei que eu não queria. Daí ela chega em casa e falou, não, você vai sim, porque eu quero conhecer a África. É verdade. Daí acabou que a gente mudou. Não, você vai sim. Tipo, menos de um mês tava eu, ela e o meu filho de... Um mês você tá sendo generoso, né? 10 dias. 10 dias pra fechar a vida no Brasil e catar as malas e embarcar pra Moçambique. Meu filho que tinha... O Pedro devia ter quantos? 5? 7 anos. Por aí. A gente foi mudar pra lá. Quando a gente voltou, quando a gente foi pra lá, eu trabalhava aqui em São Paulo. A gente morava aqui em São Paulo. Daí quando a gente voltou, eu não consegui mais me acostumar com o estilo de vida da cidade, de trânsito, muita coisa, porque lá é bem mais tranquilo. A gente decidiu pro interior. E com o tempo a gente decidiu montar a empresa, principalmente uma coisa que sempre teve muito na nossa cabeça, bem mais na dela, mas era de criar oportunidade pros jovens do interior, que tipo assim, onde eu moro lá, até na época que a gente estava, a gente precisava, se quisesse ter oportunidade melhor, tinha que ser de lá. Então a gente montou uma empresa de tecnologia que gerava oportunidade lá mesmo. Até porque, assim, para contextualizar, nós somos, ele nascido, eu não, mas nós somos da cidade de Lorena. Lorena, para quem não conhece, é uma cidade de, há 15 anos atrás, uns 80 mil habitantes. Hoje já deve estar com 100. Então, é uma cidade pequena. E tinha e ainda tem faculdades da área de tecnologia. Mas você ia lá, fazia faculdade, ou seja, se formou, e quando saía para o mercado de trabalho, não tinha o que fazer. Então, se você quisesse seguir dentro dessa carreira... E aí eu tô falando de TI, mas em várias outras áreas também é muito similar. Porque cidade pequena é um pouco mais complicado isso. Então, o que o jovem era obrigado a fazer, foi o caso dele, foi o meu caso. Ir para um grande centro. Normalmente, grande centro, aqui na nossa região, São Paulo. Então, nós migramos para São Paulo, isso nós já tínhamos nosso primeiro filho... E moramos aqui uns 6 anos, mais ou menos, antes de ir lá. Então, quando nós voltamos... Aí, moramos com 6, 7 anos, fomos para Moçambique. Quando nós voltamos no Moçambique, tinha muito isso na gente. Poxa, então a gente vai empreender... Mas a Liax não existia ainda. A Liax não existia. Aí nós começamos a cogitar. Beleza, vamos abrir uma empresa junto? Vai ser uma empresa de tecnologia? Começa a surgir, vai ser assim. Mas aí vem a pergunta, tá? Onde vai ser?
Poderia ser em São Paulo, poderia ser em São José, que é uma cidade maior. E aí foi quando veio aquela vozinha, sabe? Falei, por que não Lorena? A gente tem faculdades aqui. Aqui não tem oportunidades para os jovens aqui da região. Você foi obrigado a sair daqui, sendo que ele não gostava de São Paulo. Ele foi obrigado a sair daqui, porque a gente não tinha outra opção. Então, por que não nós, ali, se tornar essa opção para o jovem que está na região? Por que eu falo opção? Porque ele, não, eu quero ir para um grande centro, show, maravilha. Não, eu não quero, a minha família está toda aqui, minha estrutura está aqui, eu quero ficar aqui. Pronto, a gente tem essa opção, a Aliex consegue fornecer isso. Então, acho que isso falou muito com a gente. Aí, por isso, a nossa decisão, não, nós vamos fundar a Aliex Tech aqui na cidade de Lorena. E hoje está lá, até hoje, a Aliex. Hoje nós temos filial, né? Nós temos uma unidade de pesquisa, desenvolvimento e inovação em São José, que aí já é uma cidade maior, de acho que uns 700, 800 mil habitantes. Mas a Aliex está em Lorena e sempre nós prestigiamos todas as cidades ao redor. Então, vamos falar aqui, Lorena, Guaratinguetá, Aparecida, Cachoeira, são todas cidades pequenas, mas ao redor de Lorena. E ali nós nos tornamos referência. Então, quem quer começar na área de tecnologia ou quer estar trabalhando na área de tecnologia, nós passamos a ser essa opção. Bacana. Isso é uma coisa que conecta muito com a gente. Se todas as pessoas pensassem assim, né? Porque você desenvolve a região. Isso, e você desenvolve. E desafoga São Paulo. Gente, São Paulo, eu amo São Paulo hoje. Mas eu falo que é pra vir ficar um tempo, que nem eu tô aqui agora, né? Vir ficar um alguns tempo dias e voltar, porque a qualidade de vida realmente é bem complicado. No interior é diferente. E aí você desenvolve o interior e desafoga São Paulo. Que é uma então, coisa, tipo assim, lá em Lorena eu costumo dizer que 10 minutos eu tô de qualquer ponto a qualquer ponto da cidade. Exatamente. Quando eu morava aqui era... A minha cidade é assim também. Então, metrô lotado... Ônibus, estação da Sé, horário de pico, trem, ônibus não anda. Isso você perde muito tempo de vida. E uma coisa que é bacana a gente começou, nós dois e um estagiário, né? Que foi bem no começo. Foi. E nesse tempo, a gente conseguiu atingir o nosso propósito inicial. Então, tão seguro, porque antes de falar eu quero falar das operações da Aliex. Pode falar. Porque tem uma questão que acontece... Eu nem ia falar da operação, eu só falar do tipo... Eu ia só conectar com o ponto das pessoas, dos jovens, quantos passaram. Fica à vontade. Por favor, fica à vontade. Que esse é o propósito inicial, que foi o justamente de dar oportunidade. Das faculdades lá, hoje, tipo, como ela disse, a gente é referência, já passou centenas de alunos, muitos ficaram, saíram e voltaram, mas o mais importante é que você vê que existe uma diferença entre eles terem entrado, aprendido, e quando sai para o mercado é um profissional bom, um profissional cobiçado. Então, esse propósito de criar oportunidade e de formar os profissionais, trazer riqueza para a região, oportunidade, não só pagar impostos, que a gente paga bastante também, mas tudo isso aquece a economia da região. Seria muito bom se bastante... É gostoso quando você trabalha... Falo, vai além do trabalho. Hoje é um dos maiores do Vale. Quando você sente, puxa, não é só a empresa, não é só isso. Eu tô fazendo diferença numa região. Isso era algo que vocês sempre queriam. Isso, a gente... Como eu falei, começou a surgir quando vamos fundar, mas... Ela costuma dizer... Onde aí veio? Sei lá, veio essa coisa. Não, vai ser aqui. Tem uma coisa que você sempre fala, que ela fala que é algum dos valores inegociáveis da Aliex. Não importa o que acontece, que é compartilhar conhecimento, ajudar, é o tipo, criar um ambiente bom. Então, a gente sempre exige que o modo como a gente trabalha, todo mundo, as pessoas, fala, olha, alguém te ensinou, né? Você vê que a gente é meio apaixonado pelo que a gente faz. Quando você gosta, você fala bastante. Sim. Tem uma coisa que é muito legal, que são assim, empresas familiares. Vocês são um casal, com certeza, né? E vocês fundaram a empresa juntos. Sim. A gente tem mais 2 sócios hoje, a gente tem mais 2 sócios, mas vocês nós fundamos. Vocês fundaram juntos e trabalham juntos. Sim. E geralmente, trabalhar juntos em família, você ocasiona várias problemáticas, né? Como que eu faço uma gestão empresarial familiar para mim diminuir essa quantidade de problemas? Sim. Separar a família do que a empresa. Olha, eu acho que isso é bem difícil, mas assim, os truques são contar uma história, né? A gente foi para uma casa nova e
a gente decidiu transformar um quarto, que tipo, a gente tinha 2 quartos na casa, e um dos quartos era pro meu filho mais velho, que mora aqui em São Paulo. Quando ele ia lá, ele ia pro quarto, e tinha minha filha, que mora lá com a gente ainda, tá quase saindo já também. A gente falou, vamos fazer um escritório, daí a gente arranja um lugar para home office, né? Que dê para transformar num quarto para ele quando ele vier, mas como ele vem pouco, não vão deixar perdido, né? A gente foi lá, contratou arquiteta, fez o negócio, montou os quadros de vidro bonito para nós dois, né? Lá no guarda-roupa. Lindo para nós. Tá lindo o nosso escritório. A gente conseguiu trabalhar junto lá na mesma sala uns 2 meses, eu acho. Junto, na mesma sala. Daí, tipo, eu peguei o meu computador, levei pro outro quarto. Não dá. Levei pro outro quarto. E daí, quando acabou a pandemia, essas coisas, daí ela foi pra sede, daí a gente... Mas isso, assim, isso deu uma brincadeira, um pequeno ponto, mas isso é mais pra casa da natureza. Ela trabalha de um jeito, eu trabalho de outro. Eu preciso de muito silêncio. Eu me distraio muito fácil. E daí, às vezes, ela fala uma coisa e Sim. Tirou minha atenção. Mas o que a gente costuma fazer bastante, que tem que dar certo, essa área é minha, essa área é sua. Você pode dar ideia na minha área, mas você não manda na minha área. Eu posso dar ideia na sua área, mas eu não mando na sua área. E daí, tipo assim, isso já ajuda bastante, porque você traça uma linha, daí diminui os conflitos. Pessoas que estão assistindo e têm empresas familiares, o que vocês falariam para elas? Olha, eu vou partir Sim, às vezes, desculpa, que até... Tem empresa que tem pai, mãe, filho, Sim. tem até neto. Eu acho que assim, o ponto base para mim, se eu for falar do alicerce, e já me perguntaram isso, quando nós fundamos juntos, nós somos um casal, nós tínhamos e temos um relacionamento sólido. Então, quando nós começamos a trabalhar junto, é óbvio, vai ter atrito, vai ter problema, é difícil separar. Você tem aquele como eu, que eu sou meio workaholic. Eu chego em casa, se deixar, eu quero falar de trabalho no café da manhã, no almoço, na janta, a gente vai dormir no outro dia. E aí, isso vai existir. Isso é fato. O que acontece, eu acho assim, tendo respeito, e aí nós viemos um relacionamento sólido, então, por mais que teve problemas, nós tínhamos uma base muito sólida. E faz parte, né, dessa base sólida o respeito. Então, esse respeito nós trouxemos para a empresa. E isso, se você vai ter uma empresa familiar, a primeira coisa a gente tem que trabalhar com respeito, porque já tem que ser pela base, né, sendo familiar ou não. E depois, identificando, o que um faz melhor, o que o outro faz melhor. Legal, é isso? Vamos criar como ele falou, essas divisões, você... fica responsável por evoluir essa área. Você faz melhor isso, você é mais comunicativo, você é mais isso. Então, você faz essa área. E é exatamente isso que ele falou. Aí, se eu te respeito e te admiro, eu quero escutar. Olha, eu tô pensando em fazer isso. O que você acha? Então, você pode participar, mas você vai dar a sua opinião. Eu vou decidir. Assim como eu decido, eu também sei que eu tenho a responsabilidade, ali é uma questão profissional. Então, legal, vamos criar métricas? Vamos criar métricas, que é fácil. Não fica aquela coisa de, nossa, tá ruim. Não, mas qual era a meta? Eu atingi a meta ou não atingi a meta? Não atingi. Então não tá ruim. Não atingi. Então, eu tenho que ser cobrada independente de eu ter família ou não. Então, aí você vai criando processos, você vai entendendo como que é cada um, respeitando a individualidade de cada um. Às vezes, entendendo, isso não funciona pra gente, vamos mudar aqui. E a gestão tem que ser profissional. Você pode ter uma empresa familiar, mas sempre tendo noção que a gestão tem que ser profissional. Senão, não funciona. E essa gestão, porque tem empresa, eu já ouvi de vários, assim, falando que contratam consultorias externas. Sim. Para fazer, sei lá, uma reunião a cada 6 meses, justamente para fazer esse alinhamento. Vocês indicariam isso? O que vocês acham disso? Eu acho... Ele falar. Antes de entrar nisso ali, eu só fazer uma conclusão do que ela estava mencionando, eu já concluo com isso daí. Uma das principais sugestões que a gente dá é justamente essa separação. Entender que tem pessoas que não vão respeitar a separação também, que vão dar uma... você deixar, eu quero... Dar uma passada. Mas não tô falando de trabalho. E que, ela é workaholic, eu sou workaholic, ela passa de workaholic. Ela é 2 níveis acima de workaholic. E eu sou workaholic. Eu só queria fazer esse comentário aqui, esse esclarecimento. Mas, no nosso caso específico,
eu sou, sabe, o nerd tradicional, bem nerd mesmo. Que eu gosto muito de computador, eu gosto de planilha, eu gosto de matemática, eu gosto de ficar... Então, desde o começo, eu sempre trabalhei muito com controle fino da parte financeira, da parte... Eu não digo a contábil técnica, mas os conceitos contábeis. E a parte mais importante da gestão é a gestão financeira. Você tem que, tipo assim, não importa se é família, não é o que é, você tem que saber para onde o dinheiro está indo. O dinheiro não aceita desaforo. Então, o fluxo de caixa é o que quebra uma empresa. Então, você sempre tem que ter noção do seu fluxo de caixa, quanto você está ganhando. Você pode até estar perdendo dinheiro, mas tem que saber quanto que você está perdendo. E daí, como no nosso caso, tipo, a gente já tem essa característica até na vida pessoal. Você falou fluxo de caixa. Aí, tá vendo? A Gemini tá querendo me explicar o que é o fluxo de caixa. E agora os nossos sócios também, eles também têm essa característica. A gente acabou não precisando desse tipo de consultoria. Mas, se você vê que não está estruturado bem, com certeza compensa... O que eu costumo, assim, eu gosto de consultoria, a gente trabalha com consultoria, mas é importante você, quando você está trabalhando com consultoria, você tentar definir quais que são os entregáveis, o que você espera daquela consultoria, antes, sabe? Qual que é a saída? Porque se você não fizer esse alinhamento no começo, às vezes ele tá com uma coisa na cabeça, você tá na outra, ele entrega algo que não era o que você esperava e daí você não ajusta. Então é muito importante você... O que você quer que aquele pessoal da consultoria vai fazer na sua gestão? Eu quero que eles apresentem relatórios, eu quero que ele me ajude no processo. Já conversa isso no começo. Eu já vi alguns relatos de empresas familiares que eles contratam até psicólogos, assim, uma vez no ano, acho ou ótimo. por semestre. Aí juntam a família toda e meio que tem uma DRL, todo mundo falando as verdades. Porque muitas vezes acontece de você querer falar algo, mas tem medo, porque é família. Olha, mas mesmo não sendo família, tá? Vamos colocar hoje... nós é melhor falar aos poucos, né? Hoje nós somos em 4 sócios. Somos amigos. O que a gente pensa? São fases da empresa. Então, nós já tivemos fases na empresa que a gente não contratou para financeiro. Mas, por exemplo, quando a gente começou a olhar marketing, a gente chegou lá atrás, ia atrás do Sebrae. O Sebrae tem muitos programas legais para ajudar a trazer aquele AWALI, que é o agente local de inovação. A gente foi atrás, a gente fez. A gente foi, durante a nossa jornada, assim, trazendo consultorias, mas consultorias para aquilo que a gente precisava. Aí eu falo da gestão profissional. O financeiro, realmente, a gente sempre teve um controle muito bom. Hoje, nós já estamos numa fase da empresa que a gente devemos começar esse ano a trazer conselheiros, né? Montar um conselho. Nós estamos já conversando para montar esse conselho. E uma das ideias desse conselho externo, um conselho externo, um conselho externo. A gente tem conselho, a gente vai montar um conselho externo. E uma das ideias desse conselho é um pouco isso que você está falando, trazer um olhar de fora que fale, às vezes, aquilo que a gente tem dificuldade de falar. Porque isso é fato, às vezes você tem dificuldade de falar algumas coisas, de ser mais enfático, porque existe um relacionamento ali. E uma pessoa de fora, ela te ajuda nisso. Seja porque às vezes é alguma coisa minha, ou dele, ou dos nossos... Então, agora a gente está numa fase de montar esse conselho externo. Uma das coisas ele não vai olhar, não quer saber se você é marido, se é mulher, ele vai olhar a empresa, esse organismo aqui, isso daqui tá ruim. Esse negócio que tá ruim é da área da Cleomar? Tô nem aí, tá ruim, você vai resolver, Cleomar, porque você é responsável. Entendeu? Algo assim. Uma história interessante aqui que você falou, eu lembrei. Eu conversei na semana passada com um consultor. Ele é um consultor de empresas aqui no Brasil, fora do Brasil. E o empresário contratou ele para fazer uma consultoria, né? E tinha uma pessoa na empresa dando problema. Ele foi fazendo a consultoria, ele chegou no dono e falou, olha, o problema é essa pessoa, ela é assim, 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 assim. Aí o rapaz que tinha contratado ele falou assim, pois é, essa pessoa é minha esposa. Ele falou, então, você tem que demitir ela. Você quer quebrar ou você quer que a sua empresa seja saudável financeiramente? É a sua escolha. Agora, aí ele é um pouco sarcástico, saiba amaciar a sua esposa, mas você tem que demitir ela, porque o problema tá nela. Então, eu acredito nisso. Ou então você faz uma realocação. Entendeu? Porque a gente, por exemplo, uma coisa que a gente tem muito, até por trabalhar com formação de profissional, eu sempre falei, gente, fulano não tá performando aqui, porque fulano isso, blá, blá, blá. Tá. Mas o fulano não tá performando, porque
é um problema dele ou será que nós colocamos ele numa área que não é tão legal para o perfil dele? Uhum. Vamos analisar o perfil dele? Vamos tentar aqui, ó, eu acho que aqui vai dar certo. Vamos fazer uma tentativa. Quantas vezes a gente não fez isso na empresa? A gente mudou, a pessoa não estava indo aqui, a gente mudou. Quando você colocou no outro lugar, a pessoa voou. Então, às vezes, pode ser a pessoa mesmo, aí não tem o que fazer. Ou, às vezes, olha, para essa posição, essa pessoa não é adequada. Mas será que não tem outra área na empresa que, dado, aí tem que conhecer o perfil profissional, pessoal dessa pessoa, ela não vai acrescentar? Também tem isso. Com certeza. Né? Berta, você agora me fala aqui, mas me fala a verdade. E a questão financeira? Porque às vezes ela pode chegar, eu quero comprar um carro novo, eu quero olha, isso. Xê, na verdade é o contrário. Tipo, essa daí, ó. Ela disse que ela sai, cruza o Paraíba com um sorrisal na mão, ela volta com 2. Ela vai com um e volta com 2. Eu cruzo o Paraíba com um sorrisal na mão. Falei, não, gente, vocês estão enganados. Eu cruzo com cada um na mão e quando eu voltar, eu tô com 4 pra você, entendeu? Não é assim. Mas a coisa mais importante, outra coisa muito importante é separar bem. É separar o que é finança da empresa e o que é finança pessoal. Então a gente é totalmente separado, totalmente. Desde a fundação. Desde a fundação. A finança da empresa é uma coisa, a finança pessoal é outra. A gente tinha o valor que a gente tirava de prolabore. Isso, daí quando tem lucro a gente tira lucro, distribui lucro. A pessoa física não, poxa, não tá dando. Isso é um problema da pessoa física. Isso é um problema da pessoa física. A gente sempre teve isso muito desde o começo, bem separado, não tem nenhuma... eu quero que a pessoa física ganhe mais... Então, a empresa, você tem que fazer a empresa vender mais. E no que a gente estava mencionando, que é difícil ser enfático, na verdade é até importante não ser enfático com frequência e o tempo todo. Que como é o relacionamento você tem que ser enfático quando realmente é importante. Você tem que saber, olha, isso daqui não dá para deixar passar. Porque então começa a virar bagunça, todo mundo começa a brigar com todo mundo, daí não dá mais. Não adianta, porque daí tem um outro oposto também, tem outro cenário. Que, não, vamos o tempo todo discutir por tudo, que daí não anda. Você falou que ficou numa sala, acho que 2 meses, não é isso? A gente conseguiu ficar 2 meses na mesma sala. Na mesma sala. O que não pode acontecer? Você fala, pô, isso aqui não pode. Que vai dar errado. Uma empresa familiar. Trabalhar junto, é o quê? Olha, tipo, trabalhar junto, dependendo do perfil, você tem que conhecer o... Ou misturar a finança da empresa com... Nossa, isso não pode não. Isso não pode mesmo, não pode misturar a finança da empresa. Finança da empresa. Tipo, colocar as pessoas para trabalharem porque são familiares. Ou porque você gosta da pessoa. Boa. Cara, se você a pessoa... Aquele papel que a pessoa vai desempenhar tem que ser porque ela é boa naquilo. E não porque ela é seu... Um primo, alguma coisa assim. Não, essa é uma coisa... Por quê? E até... Se você vai contratar alguém, esteja muito certo de quem você vai contratar, porque ter que demitir alguém que você tem relacionamento é uma coisa complicada. Então, assim... Pensar bastante antes, olha, essa pessoa é boa mesmo para isso? Eu tô disposto a mandar essa pessoa embora se ela não performar? Um problema sério com isso. Então, assim, a melhor coisa... Pode contar. Não, eu tenho um problema sério, assim, eu por mim, a gente sabe, a gente evita ao máximo. Ao máximo, que tem, eu não sei quem falou uma frase que eu gostei muito, nunca contrate quem você não pode demitir. Isso a gente usa até não só para contratar na empresa, mas serviço mesmo. Você vai contratar... Sei lá, você vai fazer uma planta da casa, você tem um arquiteto na família, você contrata o arquiteto. E se você não gostar da planta? E se você não gostar? E se ele não entregar direito? E se você começar atrasado? E você vai lá no jantar da família, tá lá a pessoa. A sua tia tá com raiva de você, com bico, porque você... Então é melhor, tipo, você já contratar assumindo que vai perder o dinheiro se você não gostar, sabe? Pra não ter... Isso, então, assim, isso é uma coisa que é importante. Parece que é besteira, né, Peterson? Mas não é. Eu vou contar essa história novamente. Não, e já é besteira. Eu tive um sócio lá atrás, era muito meu amigo, é o meu melhor amigo. Só que a gente pensava diferente. Ele sabe disso, assim, não tem nenhum problema quanto a isso. Só que a gente pensava diferente, formas de ver, enfim, né? Sim, é normal. E aí um dia eu trabalhava com publicidade, sempre trabalhei na área de comunicação. E aí a gente foi fazer vendas, né? Venda direta. E a gente tava junto. E aí eu me adequava ao estilo de quem eu tava vendendo. Então, se a pessoa era comunicativa igual a vocês, eu era extremamente comunicativo. Sim. Se ela era engraçada, eu tentava ser engraçado. Se ela era sério, eu era sério. E nós entramos numa loja e a pessoa extremamente engraçada, comunicativa, e eu fui igual. E ela falou, nossa, mas seu preço tá muito caro. Eu falei, caro. Aí eu virei, tinha uma pantera, uma de decoração. Eu falei, cara, essa pantera sua. E ela riu pra caramba e tal. Beleza, a gente saiu. Ele falou pra mim, você não pode falar assim.
Falei, por que eu não posso? Não, porque tá errado, porque você não pode. Eu falei, então é o seguinte, próxima vez você fala. E aí, né, quando ele foi entrar na outra loja que a gente foi, aí na hora de entrar, ele falou, não, Pedro, pode deixar, você fala. Aí o que aconteceu? Como a gente tinha visões de mundo diferentes, chegou o momento que eu falei, vamos encerrar. Sim. Eu pensei, vamos encerrar, para me manter a minha amizade. Sim. Exatamente. Porque senão a gente vai acabar estragando a amizade por conta de trabalho. Então a gente acabou encerrando a empresa. E a amizade tem mais valor, amizade, né? Até hoje. A amizade tem mais valor. Então, de fato, isso acontece, não é uma frescura. Esse é um dos motivos que a gente fala que é importantíssimo. Leandro, você é meu parceiro, meu melhor amigo, cara. Não fica irritado, não. É muito importante você deixar bem separado o que é cada um e não colocar na mesma área. Por exemplo, nós dois... Tipo assim, a gente costuma dizer que nos valores a gente é muito parecido. A gente é bem parecido. Mas na forma de pensar, a gente tem algumas coisas que a gente é totalmente oposto, inclusive com os outros sócios, sabe? Que tipo, a gente é totalmente diferente. O que não é uma coisa ruim. O que não é uma coisa ruim, são visões diferentes. Porque vocês complementam. Mas a gente teve um período em que tinha regiões de intersecção. Dava sempre problema nas regiões de intersecção. Porque daí você tem visão diferente com dois responsáveis. Então, o mais importante é você conseguir. Certo. Cara, esse é seu, eu vou te cobrar pelo resultado. Isso. Se você não tá entregando, vamos trocar. Vamos colocar outra pessoa para entregar. Porque o que acontece? Tipo assim, o que eu falo muito para ela? Elas vêm e começam. Agora, eu sou técnico. Eu gosto da área técnica. Eu gosto de programar, eu gosto de desenvolver tecnologia, resolver problema. Eu sou louco. Eu gosto de me dar um problema que eu gosto de ficar pensando num problema, de como resolver o problema. Quanto mais complexo, mais eu fico animado. Joga pizza de baixo e tá feliz da vida. Bota o fone de ouvido. Tô animado. Tá feliz da vida. Daí, tipo assim, ela me arrasta pra área de vendas. Arrasta pra área. Eu não arrasto. Sim, ela arrasta. Eu realoco. Daí como que eu realoco? Como que é o processo? Eu gosto de trabalhar do meu jeito. Daí ela vem e começa, olha, mas você vai fazer isso... Me cobra pelo que resultado. Eu não quero palpite na minha área. Quando eu tenho pergunta, eu vou perguntar. Mas você começa a querer dizer como que eu faço, começa a querer que eu escreva quando que eu vou entregar ou o que eu tô fazendo. É o meu jeito. Eu não sei lidar muito bem com cobrança, então eu gosto. Mas assim, eu entrego. Eu vou lá, pode deixar que eu faço. Como a gente dividiu isso, a gente evita o problema. Como a gente separou, olha, a mesma coisa não era dela. Eu vou tipo, calma, eu acho que você devia fazer isso, mas se ela... Pode fazer, se tá na sua área. A decisão é minha. Quando você junta coisa e começa duas pessoas querendo fazer, fala, cara, pera, quem que é o dono? Quem que vai arcar com a consequência de estar certo, com os louros de estar certo, a consequência de estar errado? Sou eu. Então, tipo, você pode dar opinião, mas eu decido. Tipo, se eu que vou arcar com a consequência, sou eu que decido. Então, assim, essa é uma coisa muito importante. Não deixa a área que tem duas pessoas que mandam. Não tem aquele cachorro com dois donos morre de fome? Então, tipo, não... Alguém tem que ser o dono. E daí esse dono falou, o outro tem que ter consciência. Daí ele tá falando, olha, não tá dando resultado na reunião apropriada, não no dia a dia. Gente, olha, não tá dando certo. A gente pode mudar? O que a gente pode fazer? Mas aí você tá cobrando resultado, não tá cobrando o como. Sim, e também, assim... Qualquer negócio, qualquer empresa, você tem várias áreas. Gente, quando a gente começou lá atrás, eram, como ele falou, ele, mais 2 estagiários... Então, quem fazia tudo éramos nós. Então, áreas para atuar ou que precisam ser desenvolvidas não falta. Então, dá para fazer uma divisão. Mesmo quando a gente começou, a gente já tinha uma divisão, assim, nada a gente sentou, não, vamos dividir. Mas mesmo, acho que meio que instintivamente foi acontecendo. Aí, conforme a gente foi crescendo, graças a Deus a gente foi crescendo bastante, aí vão surgindo novos problemas. Então, vamos encarar esse novo problema. Nossa, agora vamos mudar isso daqui, que ele fala que ele gosta de TI, se deixar, ele só quer ficar lá. Verdade, mas a gente chega e conversa, então, mas para a empresa crescer, você vai ter que sair daí, meu filho. Não tem como, a gente tem áreas... Esses dias eu ouvi aquele, acho que Flávio Augusto, né? Ele falando uma coisa que eu gostei muito, que ele falando assim, eu atuo na área onde move o ponteiro. Onde o ponteiro da receita. É isso que eu tenho que atuar. Eu achei brilhante. Porque eu falei, é verdade, o resto é o contrato. Exatamente. Ele falou, eu atuo na área em que faz o ponteiro da receita subir, crescer, e o resto é o contrato. Então, ele gosta muito de TI, show, mas a gente tem uma equipe gigante de TI para fazer isso. O que a gente não tem? O que a gente tem mais dificuldade? Essa área aqui. Então, vem aqui, amiguinho, nós não fundamos a empresa, então nós estruturamos tudo isso, agora a gente vai estruturar isso daqui. Eu gosto desse.
ok, você gosta, mas vamos primeiro fazer isso daqui. E aí existe essa conversa, isso a gente tem essa comunicação, e ele entende, né? Mas é bom que vocês por esse pouco momento dá pra sentir essa energia de vocês, não, né? a gente vocês brinca são muito. brincalhões. Eu entendo porque ainda não inventaram a Lei José da Penha. Tá? Agora, porque a grande maioria das empresas familiares são problemas sérios que eles têm. Sim. E assim, a gente teve as nossas discussões. Mas problemas seríssimos. E até por isso que a gente começou a separar mais e mais. Então, conforme a gente começou a separar... Agora outro executivo que me contou isso, de uma empresa grande, problema entre pai e filho, que o filho traiu o pai. E ele tava roubando milhões do caixa da empresa. Era milhões, coisa de milhões. E aí é então, complexo. Então isso acontece demais. Assim, essa daí já é mais embaixo, já é caráter, já foi até pior. Foi além do profissional. E outra coisa é assim, que daí é um desafio pessoal de cada um, nas coisas que as pessoas estão fazendo na empresa, elas tentarem não levar para o lado pessoal. Gente, a gente está no âmbito profissional. E daí ela fala que se deixar, ela fala do café da manhã, no almoço, tudo quanto é lugar. Por que a gente começou a parar? Que foi até eu que comecei a falar de nada. Por que acontece? Fala tipo assim, eu sou apaixonado, ele é apaixonado. A gente começa a conversar, começa a aumentar como é que é a pressão? E daí, tipo, você tá almoçando, o horário do almoço e do café, fala, gente, aqui não é horário de discutir, não é horário de... eu quero sossego. Eu quero sossego nesse horário, porque então a gente vai começar a virar uma discussão aqui. Vai parar. E vai parar. E daí a gente criou a regra de não se fala de trabalho, não se cria tarefa. Não, a gente, Fui eu. Ele falou, a gente criou, agora eu vou devolver. Sim. Ele criou. Falei, olha, não se fala de trabalho, não cria tarefa pra ninguém, nem pra minha filha, não reclama das coisas no horário do almoço de café, a gente senta pra almoçar. Se eu deixar, eu sento pra almoçar, e aí você fez tal coisa? Você fez aquilo? Você ligou Ela é gerente mor. Você não sei o quê, entendeu? Eu acho que é ela que manda. Não, você acha? Você acha? Não, eu falo que eu mando naquilo que ele deixa, entendeu? Ele é esperto, esperto. Você é mulher virtuosa, mulher sábia. Não, eu falei pra você, mas Petro, você acha que eu sou boba? Eu mando no que você deixa. Claro. E os filhos de vocês estão entrando também na empresa? Ou eles não querem? Não, a gente tem um filho de 26 anos, o Pedro Paulo. Ele falou que ele nunca ia programar. Agora já começou a mexer um pouquinho. Ele trabalha nos de jogos. Ele foi para a indústria de jogos. Ele como é que fala? Eu não sei falar em português. VFX. É de efeito especial de jogos. Ele é desenvolvedor de efeitos especiais para jogos. Mas assim, vocês nunca quiseram incentivar? Não, sim, incentivei muito. Eu incentivei demais. Ele incentivou e eu falei que não. Eu incentivo demais. Desce. Bem isso, não. Agora, Por que não? Não, na verdade, assim, lá atrás... Você ficou com medo de ter conflito? Não, que foi? Não, de jeito nenhum. Que ela fala isso é mais do ponto de vista de, tipo assim, vai fazer o que você quiser. Isso. Não escuta dá ouvido pro seu pai fazer o que ele quer. Exatamente. Foi assim, não, olha, a empresa, nós fundamos. Se o meu filho ou minha filha quiser vir trabalhar com a gente, nossa, mas eu nunca vou direcionar. Não, eu quero que ele faça ou que ela faça o que eles quiserem. E o Pedro Paulo nunca teve muita vontade nunca manifestou interesse. Aí, quando ele foi até para fazer jogos, fez a faculdade, aí o Peters falou, não, vem para cá, a gente monta uma divisão, business unit de divisão da Liax para jogos, não sei o que lá. E eu falei, não. Eu ainda vou conseguir trazer ele. A última vez que eu falei com ele, quem sabe no futuro. Porque o que eu falei pra ele? Daqui a pouco ele tá aí. Não, tem um raciocínio. Eu falei, não, ele é novo ainda. Eu quero que ele saia pro mercado, enquanto ele é novo. Experiência em outras áreas, outras coisas, veja outras como pessoas. as coisas são, que ele tenha chefe que não seja o pai dele. Verdade. E que ele esteja num ambiente em que as pessoas não olhem pra ele. Ah lá, é o filho do dono. Não, ele vai ir, vai sentir as dores. Ó, a visão de mãe de executiva. Vai Agora, sentir minha as filha, dores. eu já tô quase convencendo ela. Ela já falou que vai fazer a mesma faculdade que hoje, eu. Hoje o Pedro já tá, uns 6 anos já? Não, 4 ou 5 anos, que aí ele já foi para uma multinacional. Já fez jogo internacional. Já fez jogo internacional. Hoje ele já tem uma maturidade, e ele já tá querendo fazer o próprio jogo, montou uma equipe dele, que eles querem... Hoje ele já tem maturidade, experiência para falar, não, eu quero abrir uma unidade da Liax Games, aí eu toquei. Porque ele já foi pro mundo, ele já conhece. Tá vendo como é que é ela que manda? Entendeu? Não, mas é verdade. Não, isso aí eu percebi com o do café lá que a gente tomou. Mas não é verdade, porque senão, pensa bem, saiu da faculdade, já foi pro negócio do pai, já tem aquela coisa,
é filho do dono. E eu acho que fica, às vezes, um pouco E até o respeito que ele vai ter na empresa é outro. Isso, e fica, às vezes, aquela... será que eu tô aqui porque eu não tô... Tudo tem como dar certo, mas eu prefiro, falei, não, ele é novo ainda, muito novinho. Vai entender o mundo, vai fazer reunião o dia inteiro, entendeu? Entrar de uma equipe da outra, vai sentir como é. Agora sim, agora eu já tenho uma maturidade, já entendi como que é o mercado. Vai fazer um estágio, é o que você tá falando pra ele. Vai fazer. E ele foi fazer estágio com uma empresa indiana, né, até. Ele fez um jogo que saiu para todas as plataformas, multinacional. Aí hoje um prêmio. Hoje, se ele quiser vir, eu totalmente apoio. Mas lá atrás, eu falei, não, ele precisa entender um pouquinho que é o mundo. E a sua filha agora? Sua filha já tá querendo vir. Eu sou formado por Ciência da Computação, fiz na Federal de São Carlos. Daí eu tava falando para ela de profissões, daí ela se interessou por ser arquiteta de sistema. Daí só que ela tá querendo fazer faculdade nos Estados Unidos, na Ivy League. Ela quer fazer Caltech, Harvard, MIT. Daí eu falei, se você fizer nisso, você vai voltar para ser CTO da Lia, quer dizer, eu saio, sei que vai pegar meu lugar. Ele já tá direcionando. Daí você começa a vender, sua mãe se vira com você. Você vai vir pra buscar, pra me tirar da minha forma. Me tira daqui, pelo amor de Deus. Não, me tira daqui não, só me substitui. Só me substitui nessa parte de vendas, essa parte que ela é comunicativa, ela gosta de... Ela gosta de... Sim, ela é mais people person. Ela é mais people person. E ao mesmo tempo ela tem essa característica técnica, né? Mas tá lá, estudiosa. Então, assim, nós não direcionamos e nem incentivamos. Agora, se for algo deles, não, eu quero isso... Nossa, temos o maior prazer, vamos montar uma estrutura de sucesso, vamos ver como que isso vai funcionar. Era o próximo ponto que eu ia falar, a questão de sucessão. Vocês já estão pensando nisso? Eu sei que tá muito, tá recente, nossos filhos são muito novos, mas assim, como que seria um processo sucessório, né, de uma empresa familiar? Ou como fazer esse processo? A gente não fez ainda, mas assim, a gente está começando não do ponto de vista de sucessão, mas do ponto de vista da estruturação da empresa. E como a empresa tem crescido, até graças a Deus, bastante, e até não só crescido do ponto de vista de número de funcionários, de faturamento, de clientes, mas até o conceito, a visibilidade, a marca. Nós já começamos a estudar para ir para outros países. A gente pretende, talvez, ir para a Europa. A gente até foi para a Web Summit de Portugal para passar um tempo lá, para dar uma olhada. Para esse processo, a gente pretende estruturar toda a parte burocrática, essa parte até tributária, legal. E, normalmente, quando você faz esse processo, já vem junto o processo sucessório também, de como vai funcionar isso da parte burocrática e legal. E como a nossa empresa, apesar de ser familiar, de ter começado familiar, ela já é uma empresa com vários sócios, e ela tem uma gestão, uma administração totalmente profissional, a empresa ela funciona sem depender da gente. Graças a Deus. Cada vez a gente quer que isso seja menos e menos dependa da gente, naturalmente já vão ter os gestores profissionais da empresa, em que nós só somos os sócios, vão ser só aqueles que vão, se optarem por participar da gestão ativa, mais do ponto de vista de conselho, se quiser ser executivo, vai ser executivo, mas o objetivo é, se você quiser, se a gente não quiser, aqueles que não quiserem, eles podem simplesmente ser sócios que vão receber dividendos e só, não quero mais participar da gestão da empresa. Não acredito que isso vai ser uma dificuldade muito grande do nosso caso, porque nós não somos pessoas centralizadoras. Sabe, tipo assim, desse ponto de vista, eu quero, isso daqui é meu, ninguém mexe nisso daqui. Assim, não, olha, eu fiz isso daqui, tá funcionando, tira de mim que eu quero fazer outra coisa. Faça melhor que sabe, eu quero ir pra próxima. Deus, que eu quero ir pra próxima. Isso, a gente é muito, gosta... a gente, apesar de ser uma pessoa que não gosta de mudança, gosta de fazer coisa diferente. A gente não ela, então, nossa ficar na rotina fazendo sempre a mesma coisa. A gente criou um negócio, graças a Deus, bem sucedido, e a gente tem vários planos ainda, mas... não necessariamente vai ser isso que eu quero fazer ou o lugar que eu quero estar o resto da minha vida. Eu tenho muita vida pela frente. E talvez até vocês abram um outro negócio. A gente já tem planos. E até no processo de crescimento,
O próprio processo de crescimento abre outras áreas. Então, por exemplo, a gente vai abrir uma nova unidade da Lix na Europa. Cara, vai ter que ir um sócio para lá para estruturar isso. Você não consegue colocar alguém que não é... Você não consegue contratar alguém para fazer isso. Com certeza. Sim. Daí, tipo, ou seja, já iniciou... E é uma coisa nova, cara. É uma cultura nova, é um lugar novo. Eu vou agora mudar. Eu quero abrir uma área nova. Hoje a gente atua com... Principalmente com desenvolvimento. Eu quero começar a atuar, por exemplo, com infra. Que a gente tá é uma área nova. Então, isso... Mesmo que não seja um novo negócio do ponto de vista de uma nova empresa, é uma área nova que você vai ter os desafios de coisa nova. Da Lix, nova, né? E aí, sendo uma unidade nova pra gente, não é começar do zero, porque eu tenho toda a estrutura da Lix, mas é uma área nova pra gente. Nova, em outro país, outra cultura, são outros desafios. Você ainda não tem aquela rede de apoio dos seus funcionários, dos seus colaboradores, que você confia. Outra língua. Que eles já sabem o que tem que ser feito. Então você tem que montar tudo isso. Agora fora, né? Hoje a gente não, mas se for numa área nova, mesma coisa. E é uma coisa legal que conforme a empresa cresce, a gente precisa ter processo. Então, como que eu estruturo uma gestão de processo que seja eficiente? Porque se eu for montar uma unidade nova na Itália, eu preciso ter na realidade, é uma dos nossos sofrimentos. Uma das coisas, quando a gente foi fora, a gente foi para a Summit, em Portugal, a gente estava na cabeça, a gente vai abrir uma unidade, chegou a ver, falar com várias pessoas. Quando nós colocamos o pezinho lá e começamos a conversar, entender algumas coisas, eu falei, não, para que a gente tem que voltar para dentro de casa e estruturar algumas áreas para depois pensar. Isso, para depois Por exemplo, foi uma reflexão que nós fizemos. Então hoje tem lugares que a gente descobriu que não é bairrista. Para comprar tem que ser de alguém de lá. Então a gente vai ter que arranjar alguém daqui para poder ajudar a abrir porta, para poder fazer coisas. Então tem características que não só de processo, mas você tem que entender a cultura, você tem que entender como que funciona. Mas processo... E ela é pessoa de processo. Como que eu faço essa implementação de processo? Conforme a empresa cresce. Porque, como você falou, começaram vocês dois. Sim. Vocês faziam tudo. Isso é normal de qualquer empreendedor, ele faz tudo. Tudo, exatamente. Daqui a pouco tem um funcionário 2, 3, 50, 100. Você precisa ter uma cadeia. Eu acho que assim, a gente... Quando eu falo de processo, eu tenho que, na minha visão, eu tenho que entender o que é importante. Por quê? Porque se você sair colocando processo em tudo, você vai tornar uma coisa extremamente burocrático. E aí a gente perde algo que é muito legal. Quando a gente está falando de uma empresa muito grande, sei lá, vamos pegar um exemplo aí, que seja o Google, que seja uma empresa muito grande, ela vai se tornando mais pesada. Mais pesada, a gente fala que tem até aquela analogia do elefante que tem que virar. Isso. E nós não somos essa empresa muito grande. Então, o que a gente tem? A gente é ágil. Se eu começar a tacar processo em tudo quanto é lugar dentro da minha empresa, eu vou perder algo que é um diferencial para mim. Então, para eu colocar processo, eu falo, o que é importante? O que eu preciso medir? O que eu preciso acompanhar? Isso em todas as áreas. Vamos pegar, por exemplo, a área de sucesso do cliente. Estava falando ontem com um colaborador sobre isso. Vamos pegar o sucesso do cliente. Tá, eu não tenho que medir isso? Como é que eu sei que o meu cliente está me contratando, mas como que eu sei o que ele está satisfeito, o que ele não está satisfeito? A gente começou a conversar isso, eu falei, se a gente vê isso... Não, mas peraí. Aí eu falei, peraí, o que é valor para o meu cliente? Aí a pessoa, vamos ver o que é valor para o meu cliente, que já não é tão simples da gente descobrir. Dentro do que é valor para o meu cliente, eu vou saber o que eu preciso analisar. Dentro do que eu preciso analisar, eu vou fazer algumas perguntas para isso, que aí eu faço... O processo da gente fazer pesquisas a cada X tempo ou a cada término de projeto. E aí eu medi e aí eu vou acompanhando. Então, quando eu falo isso, eu tô falando só disso. Mas RH a gente pode também. Marketing a gente pode ter também. Hoje, o processo dentro da empresa, a gente tenta identificar o que é importante de verdade. E aí estabelecer um processo para que eu possa estar medindo isso de forma a melhorar. Agora, não é tudo. O empresário que está assistindo, que está nessa situação, quais que são os processos que ele precisa ter? Gente, vamos pegar... Não é deixar algo burocrático. Vamos falar primeiro financeiro. Financeiro, a gente cresceu, graças a Deus. Acho que a gente só teve problema sério uma vez, né? Que foi com um cliente há muito tempo que a gente perdeu. Mas a gente nunca teve questões, assim, problemas graves. A gente sempre sabe se vai ter dinheiro ou não vai ter dinheiro. Porque a gente tinha um controle financeiro e um processo financeiro muito bem definido. Então, assim,
Isso ele falou é bem legal. Que quebra a empresa. Problema de fluxo de caixa. É problema Só de fluxo isso, de caixa. Então, você tem que controlar e ter um processo muito bonitinho aí. Até prejuízo você pode ter, mas você desde que você tem que saber. De caixa certo. Você sabe que você tem um fluxo de caixa, de onde que você vai pegar o dinheiro para cobrir o prejuízo? Onde que o dinheiro tá vindo, para onde que o dinheiro tá indo. Eu vou dizer uma coisa que provavelmente é o oposto do que a teoria diz e que nem ligo. Olha o corte. Nem ligo. Eu acho que, tipo, tem fases. Quando você tá no começo e que você não tem recurso sobrando, eu acho que é melhor você ser reativo do que proativo. Então, tipo assim, o que eu quero dizer com isso? Cria processo onde está dando problema. Sabe? Você tá tendo problema aqui? Resolve esse problema com o processo. Atua naquele... Até hoje, né? A gente isso eu acho que a gente ainda tá numa fase que a maior parte é reativo. Porque é muito difícil para uma empresa que ainda não tem uma estrutura, que tem cada um olhando uma coisa, conseguir pensar, nossa, isso daqui poderia ser melhor, sendo que tem incêndio um dia depois do outro. Então, tenta diminuir os seus incêndios. Não é assim, não devia ter incêndio. Tá bom. No mundo teórico, legal. Mas, tipo, quando você... né? Não devia ter bug, entende? Quando você tem 1 ou 2 pessoas para cuidar de todas as áreas, vai ter incêndio. Tipo, você sai para vender e volta para fazer e depois volta para entregar, vai ter incêndio, ponto. Isso é um caos. Não, mas não sei o que. Cara, ou você escolhe, ou você tem dinheiro, se você não tem, você monta a empresa, mas, tipo, você não tem muita oportunidade. Então, alternativas, né? Aí você vai ter os processos que são obrigatórios, os legais que você comece tem que fazer. Comece pelo financeiro. E uma das coisas que eu costumo dizer muito do financeiro é o banco não mente pra você, não. Tipo, confere o valor seu se no banco tá igual. Se não tá igual, tem dinheiro indo pra algum lugar que você não tá sabendo, velho. Descobre onde que tá esse dinheiro. Não acredita no seu número, acredita no número que tá na sua conta lá. E daí, tipo assim... Se tiver para mais, é bem provável que, tipo assim, foi você que cometeu erro, não foi o banco, não. Mas na maior parte das vezes. E... Qualidade também, né? Assim, porque a gente está falando do financeiro, mas o que eu entrego para o meu cliente, vamos falar, em qualquer fase, o seu cliente é o mais importante que você tem ali. Sim. Agora, pega o início. Qualquer espirro ali, para quem está começando num cliente, gente, e daí é motivo da gente eu quebrar sempre a empresa. Fui então, qualidade, você tem que ter processo também. Como eu sou um cara técnico, apaixonado por coisa técnica, eu sempre fui um chato da qualidade que, tipo... Eu sempre exigi muita qualidade, mas hoje, você vai ficando amadurecido, continua achando que a qualidade é mais importante, é muito importante, mas o financeiro, daí depois tem que ter certeza que o cliente está feliz. E daí, às vezes, o máximo de qualidade não é o que vai chegar nisso. Às vezes tipo assim, vou te dar um exemplo, que para mim demorou para entrar na minha cabeça. O cliente está com um projeto que é para entrar para o Dia das Mães. E daí, o técnico não, mas não vai dar tempo, porque vai ficar ruim, vai ter problema, vai ter déficit técnico, vai ter débito técnico, não sei o quê, não dá para fazer. Cara, para o cliente, mesmo que você tenha alguns bugs, mesmo que você tenha alguns problemas, entrar para uma campanha dos Dias das Mães é inegociável. Muito inegociável. Então não adianta você entregar 2 dias depois, que já foi o Dia da Mãe, não adianta. Então, nesses casos, é o caso que você fala, olha, você vai ser aberto, transparente, e falar, gente, olha, esse prazo que vocês estão querendo é real, a gente vai pode ter problema de qualidade aqui, a gente vai tentar minimizar de todos os jeitos, mas é melhor você ser aberto e transparente e falar, a gente vai diminuir não vamos fazer tudo que nós normalmente faríamos para manter aquele prazo. Então, assim, o focar na felicidade de quem está te contratando é uma coisa bem importante. Sucesso do cliente, né? Por exemplo, aí que é legal. E isso são mais os sócios que... do negócio de processo, tem um negócio que o Fábio sempre fala, que um dos sócios fala, que para você colocar um processo, ele tem que, no mínimo, ou te economizar R$1 ou te dar R$1 a mais de receita. Não, tipo, porque não o processo, se você fazer... Aí, como você falou, para quem está assistindo, processo só por processo, é burocracia. É burocracia. Ele tem que ou dar receita ou reduzir custo. Agora, 0 processo é caos. Então, aí que a gente fala, quando é para 0 processo aqui eu sou caótica, sabe? Então, tipo... Agora, lá no começo, a gente tinha muito menos processo, a gente tinha menos pessoas. É como vocês estão dizendo, tem estágios, a empresa tem estágios. Tipo, a gente se a empresa tá madura, é normal o que eu vejo, às vezes, a empresa é pequeno porte, e aí ela tá vendo um vídeo de um cara que é de uma empresa gigante. Aí o cara tá falando um monte de coisa...
Gente, essa pessoa entra em desespero, porque ou se ela tentar fazer isso daqui, não é pra você isso daqui. É igual o coach, mesma coisa o coach. Às vezes, eu não sou contra, e apesar de não gostar, mas eu acho que ele tem a sua funcionalidade. Mas tem muita coisa que esses coaches aí falam que é para um nível AA. Isso. O cara não chegou lá, aí ele acha que ele paga 5, 10 mil reais, escuta um monte de coisa, o cara fala assim, vai para uma reunião, você tem que estar de Rolex. Ou de relógio tal. Aí o cara olha, vou fazer um empréstimo pra comprar o Rolex. O que isso vai impactar na vida dele? Isso não faz sentido. Agora, se ele tá no estágio muito alto, realmente isso importa. Porque as pessoas olham. Nos círculos que ele tá, a pessoa nem vai perceber que ele tem Rolex. Ele tem que estar em outro círculo pra ser valorante. Por exemplo, você vai pra uma reunião, a pessoa olha o carro. Aí ele falou, compra uma Land Rover. O cara, compra uma Land Rover. O cara nem entende por que ele tá falando aquilo. Mas por que eu vou comprar uma Land Rover? Porque a pessoa vai olhar meu carro. Realmente olha. Mas você tá nesse estágio? Você tá no mercado que o pessoal vai fazer isso? Você tá nesse mercado? Esse cliente precisa disso? É exatamente por isso que eu falei de ser reativo. Porque, tipo, até pra pessoa pegar o empresário que tá nessa fase do começo... E o começo é difícil, é tipo, cara, você não precisa entrar em depressão, não precisa ficar triste, você não tá sozinho. Tipo, se você tá sendo reativo, ok, é normal ser reativo nessa época. Agora... Em algum momento do tempo, você vai ter que sair desse estágio. Sim. Você tem que estar trabalhando para sair desse estágio. Seu objetivo é que, como é que fala? Você tem que estar trabalhando o negócio, e não no negócio. Sim. Mas no começo você vai estar lá? No começo você é o negócio. Sim. Isso, no começo você é o negócio. Tem uma frase que eu gosto bastante. Eu sempre falei e continuo repetindo. Falei, gente, faça o melhor que você pode com as ferramentas que você tem hoje. Se você fizer o melhor que você pode com a ferramenta que você tem hoje, daqui a um ano você vai ter ferramentas melhores. Aí você vai fazer o melhor com aquela. Que aí a gente tá falando da evolução da empresa. Eu vejo, hoje a gente tem coisas e a gente pode fazer coisas que não tinha como, por mais que eu quisesse no início. Exato. Mas a gente foi evoluindo. Então, no início, nós fizemos o melhor que nós podíamos com o que nós tínhamos. Hoje, eu continuo fazendo o melhor que eu posso com o que eu tenho. E trabalhando para daqui X tempo eu vou ter melhores ferramentas. Disso que você falou... no começo, você é o negócio, teve uma época que ela começava a falar que a empresa não pode ser o Peterson. Sabe? Não pode, não, tipo assim, eu quero Peterson, eu quero Peterson, eu quero Peterson. Não, a empresa é a Aliax, não é o Peterson. Sei lá, hoje, 10 anos atrás. Os clientes nem conhecem há 10 meu nome. Anos nem atrás. sabe, nem sabe. Não, há 10 anos atrás. Então, vamos supor, ele fica bem, mas sempre ficou bastante na parte técnica e eu fui olhando a parte um pouquinho estratégia, a gente ia conversando muito. E aí começou a me incomodar isso. Falei, o Peterson, há 5 anos atrás, não, porque não falava Aliax, falava o Peterson. Falei, não, para, a gente precisa mudar isso daí. As pessoas, você pode estar atrás da Aliax, mas as pessoas têm que começar a enxergar a Aliax e não o Peterson. Que é um outro estágio. Isso, que é um outro, porque tudo bem até aquele ponto, eles conhecerem o Peterson, porque era um estágio da nossa evolução. Aí chegou um ponto, agora a gente já tá num ponto que a gente tinha mais colaboradores, tinha gente boa. Não, agora vamos colocar o Peterson mais pra trás, vai ter que ir a Aliax. E a gente levou, uns 2 anos ali. Ela é muito modesta, mas assim, o engraçado é que, tipo assim, logo no começo, eu falava, Camar, mas se eu não resolver, tipo, o cliente vai ficar bravo, a gente perde o cliente, não é? Daí, tipo assim, a gente eu falava, olha, a gente ainda não tem capacidade de contratar alguém que vai estar conseguindo resolver na mesma velocidade que eu resolvo. Daí ela teve ideia de falar, não, a gente faz assim, você resolve, você senta junto com o cara, mas quem vai falar que resolveu foi aquele ali. Sabe, tipo, daí foi, tipo, que eu ficava ajudando, daí era outro que resolvia até a gente crescer e pronto, agora a gente realmente não sou necessário mais. Mas foi uma ideia muito interessante que ela deu. É a parte de comunicação, né? Você tava ajeitando. Foi começar a treinar os clientes, já não existia só eu. Exatamente. Que existia a Aliax. Porque como ele era uma referência muito forte, por mais que nós já tínhamos gente boa... Queria falar com ele. Eu precisava desmamar isso daí. Exato, perfeito. Só que não é uma ruptura, não pode ser um movimento de ruptura, tem que ser um movimento leve, que você vai construindo. E hoje... Pois nós temos clientes, os nossos clientes novos, que nem sabem quem ele é. Se passar na rua, nem reconhece. Não, a gente hoje tem colaborador, que aí isso é uma coisa que eu também tenho, que eu falo assim, gente, não conheço você, como assim? Outro dia desse eu levei que vai crescendo. É a maturidade que chegou à empresa. Sim. Eu fiquei feliz, assim, achei engraçado outro dia desse que eu levei um pito
de um colaborador que também não conhecia, sabe? Tipo, tava levando um pita que eu tava pedindo pra fazer negócio, daqui a pouco eu levei um pita e comecei a achar engraçado. Como é que foi? Teams. E o rapaz não sabia que ele era o fundador. E aí ele tava no Teams. Eu tava falando um monte de coisa que era pra ser feita. Eu sei que o menino pegou e falou assim, você não pode fazer isso. Teams É o Microsoft Teams. Tá. Comunicador. E acho que ele realmente fez alguma coisa mais. E eles tinham um processo em operação que aquilo não poderia ser feito. E ele fez. Aí o rapaz, mas você não pode fazer isso não. Legal, tá bacana. E pra ele. Aí o resto que conhece começou a dar muita vida. Você tá dando pito no chefe, você tá dando pito. Mas eu achei legal, é bacana, é um sinal de que tipo tá maduro. Mas é sinal que isso são sinais bacanas, e ele depois? Sei lá, né? O pessoal deve ter zoado ele. O pessoal ficou atormentando ele. E a gente é super tranquilo. Costuma dizer que a gente não gosta muito de hierarquia. O negócio é bem flat lá, bem flat. Exatamente. Tá com problema, vem falar com a gente, vem falar com todo mundo. Tá aberto. É claro que tem coisa que não dá pra todo mundo falar tudo o tempo todo, porque a gente não dá conta, né? Sim. Quero voltar nessa parte de flat, mas antes eu quero falar primeiro. Vocês começaram, vocês dois, Nós dois, isso. Vocês fundaram a empresa. Como foi esse momento? Qual que era a ideia da empresa? O que vocês pensavam? Vocês já tinham empreendido antes? Empreendido, na realidade, assim, vamos falar no meu caso específico, que a gente se encontrou lá na frente. Eu tenho a formação mesmo, minha primeira formação foi na área jurídica, aí eu advoguei um tempo e decidi que eu queria fazer magistratura. Comecei a estudar para magistratura, ele nesse tempo, ele era de TI, você já tinha, acho que já tinha tentado, ele tentou alguns negócios, tipo, com colegas, Aí nós fomos para Moçambique. Quando a gente voltou, a gente abriu, né, um outro negócio ali. Não chegou a abrir, não. Não, mas era um negócio do mercado, não era? Aquele do vendedor representante que estava em desenvolvimento. Então, assim, ele sempre teve mais essa questão de querer empreender. A minha cabeça era assim, eu vim de uma família simples. Minha mãe trabalhou em chão de fábrica, foi mãe solo, trabalhou em chão de fábrica, costureira, criou 3 filhas sozinhas. Então, eu falo que eu sempre tive na minha cabeça assim, estuda pra você ser alguém na vida. E eu fui a primeira da minha família a ter graduação, a se formar. Então, eu tinha muito na cabeça, eu vou fazer faculdade, aí eu ia advogar, depois, final, eu vou fazer... Mas então, eu não tinha nada dessa questão de empreendedorismo. Quando nós fomos para Moçambique, lá na África, eu não sei o que me deu, que começou a bananar a minha cabeça. Eu falei, gente, será que é isso mesmo que eu quero? Isso eu tava com, acho que com 29 anos. Será que é isso mesmo que eu quero? Porque eu comecei a me imaginar, olhando lá, me imaginar numa mesa de um juiz, só mexendo com o processo o dia inteiro, despachando. Aquilo foi me dando uma angústia. Eu falei, gente, eu vou fazer isso o resto da minha vida. Eu falei, não, acho que não é isso que eu quero. E ali eu estava num contexto muito de TI. Eu fiz também processamento de dados. Meu ensino médio foi de processamento de dados. Só que aí eu falei, não quero desenvolver, não. E fui para outra área. A gente se conheceu nesse curso. A gente se conheceu no processamento de dados, né, que a gente fez. Aí, quando a gente voltou, ele ainda tinha, né, essa questão de querer empreender. Eu falei, eu também eu acho que eu não quero ir para a área jurídica. Eu falei, vamos empreender junto? Vamos abrir uma empresa de tecnologia? Aí vem aquela coisa, vamos aonde, né? Então, ele tinha mais esses movimentos de querer empreender. Eu passei depois que eu comecei a me questionar. Falei, não, é isso mesmo que eu quero? Não quero. Eu falei, vamos fazer, a gente se dá bem, vamos abrir um negócio juntos? E aí vingou, floresceu. E aí de lá do início, qual que era a ideia da empresa e hoje, quais são as operações da Lix? Então, a ideia da empresa, você quer falar? Pode ser. Pode falar. Assim... Primeiro eu começar... Ela contou a história dela, eu vou contar a minha, que ajuda a entender o que aconteceu. Primeira coisa, assim, pensa numa pessoa lesada. Eu sou uma pessoa muito, muito, muito lesada. Que eu não... Ao contrário dela, ela vai fazer tudo, ela planeja certinho, ela anota, ela divide em tarefa, ela faz assim... Eu sou organizada. Ela é extremamente organizada. Eu vou fazer, eu começo a fazer, fiz, tá feito, tá pronto. E por conta desse jeito, eu fiz muita abobrinha. Então, por exemplo, quando eu fui prestar a faculdade, eu achei que estava prestando para a USP daqui de São Paulo, porque era FUVEST, e na verdade eu prestei para São Carlos e descobri quando eu tinha passado. Sabe, tipo, foi assim. Daí chegou na faculdade, eu entrei no mestrado de processamento de imagens, porque meu orientador da faculdade era dessa área e, tipo, fui lá e descobri que era só matemática, não era programação. E daí,
Mas é mais ou menos assim. E eu venho de família o meu pai, ele é representante comercial. Então, minha família inteira, ela é de comerciante. Tem muita gente da área de comércio na minha família. Eu cresci com isso. E eu nunca gostei dessa parte de vendas, de pessoas, de ficar... É uma coisa que eu fugi a minha vida inteira. Sempre fugi. E daí, como a gente disse no começo, para ter oportunidade não tinha aqui na minha área. Eu comecei a montar um sistema um sistema junto com o meu pai. E a ideia era, eu desmontava o sistema e ele vendia. Só que daí ele começou a querer me arrastar para venda. Eu peguei e saí e fui para São Paulo. Sabe Porque que foge? Eu fui para São Paulo. Adivinha o que ele faz hoje na Lix? E daí eu peguei e comecei a trabalhar em multinacional. Primeiro eu fui para uma empresa, o cara fez entrevista comigo, eu fui trabalhar na empresa, depois eu parei numa multinacional. Nessa multinacional eu cresci, foi desenvolvendo bastante. Eu tava migrando para ser arquiteto de sistema na empresa quando apareceu essa oportunidade de ir para Moçambique, que ela gentilmente falou que eu ia. E já estava naquela estrutura corporativa. E eu sempre achei a estrutura corporativa muito lenta. E eu gosto de otimizar as coisas. Daí a gente foi lá para... Nisso, eu comecei a querer montar com outras pessoas que eram boas, que eu gostava, que eram programadores excelentes, para tentar montar algo justamente para tornar mais eficiente essa área. Mas como foi na mesma época, a gente saiu, foi para Moçambique, passou lá o tempo lá, fiz trabalhamos uns 2 anos lá, voltou. Quando voltou, eu não queria voltar para São Paulo. E a primeira coisa que a gente começou a montar foi eu vou trabalhar como consultor. Então eu fui para São Paulo como consultor, fiquei mais um tempinho em multinacionais. Nesse meio tempo foi que a gente começou a conversar. Vamos juntar as duas coisas? Tipo, eu vou começar a vender para as empresas que normalmente me contratavam como consultor, porque eu tenho... desculpa. Eu tenho bastante... Foi automático. Eu tenho bastante... O pessoal me conhece, meu primeiro computador tinha 5 anos de idade, nunca parei, então tenho bastante experiência na área, sempre tive um trabalho bom. Daí começou a desenvolver e aproveita, traz oportunidades, e uma das minhas ideias, de novo, lesado, era que eu ia ser empreendedor e ia trabalhar na parte técnica, sabe, tipo, ele lesado. Queria abrir a empresa só para ficar programando. Eu não queria, para eu crescer nas empresas, eu teria que migrar ou para gestão ou para vendas, eu não queria nenhum dos dois. E daí eu já sei o que eu fazer, lesado, vou montar uma empresa. Lesado, vou montar uma empresa. Daí, dentro da empresa, a gente conversou, o propósito dela era tornar eficiente, sabe? Fazer o processo de TI dá para ser muito mais eficiente do que normalmente é nas corporações, muito mais. TI tem uma má fama, porque normalmente não é feito de um jeito eficiente, um jeito que, tipo, leva em consideração os usuários. O pessoal acha que o usuário é uma pessoa do mal, mas você tem que ouvir que ele que é o seu cliente de verdade. O seu cliente não é TI, o seu cliente é o usuário que vai usar o sistema. Então, você tem que entender o que é a dor para ele. Sim. E gerar oportunidades. E nesse processo, adivinha o que eu só fiz? Vendas e gestão. No começo você programava. Bem no começo. Assim, venda, a empresa morre, não tem como. Mas ele foge ainda de mais vendas. no começo, né? Não, mais no começo, porque você... Mas agora eu parei de fugir, eu desisti. Ela me alcança sempre, eu desisti. Falei, sabe aquilo? Eu não sei se desisti. você já viu isso, que tem coisas que parece que a gente veio, a gente não sabe por quê para aprender. Eu não sei se você já teve essa sensação. Que você foge e aquilo volta para você. Daí meu pai e meus irmãos aquilo volta para você. Acontece. Aí eu falei, tem coisas assim que para de fugir, encara aquilo, mesmo que você não queira, e faz. Porque tem alguma coisa ali que você tem que aprender. É pra você, né? Isso. Então, eu acredito nisso na vida. E uma das coisas que, desde que eu conheço ele, que vai voltando pra ele é vendas. Vai voltando e ele foge sempre. Aí, até a última vez que eu falei, não. Que a gente teve uma reestruturação uns 3 anos atrás na empresa, né? Eu falei, não, você vai cuidar da área de vendas. Desse jeito, bem delicado. Também. Tem várias opções. Mas é interessante. Mas se você não quer, mas você vai. Você não gosta, mas você é extremamente comunicativo. E assim... É que eu não sou, eu tive que aprender a ser. Sabe, eu aprendi a ser. Eu costumo brincar que eu sou, tipo assim, eu sou quase antissocial, no meu natural, assim. Eu
não sei me comunicar. Gosta de ficar mais na sua. Mais na Isso, minha. é. Daí eu praticando. Se é a prática, você consegue aprender tudo. Então, Eu assim... falo que é igual a musculação. Você vai fazendo, vai ficando mais Mas daí forte. eu aceitei vendas, daí o que ela faz? Que ela é a senhora me tira da minha zona de conforto. Quando tá começando a ficar confortável, não, agora você vai dar entrevista também. É tipo... Mas é negócio, faz parte. E você, Cléo, ficava só mandando. É que, na verdade, assim, eu falo assim, então, por isso que a gente acaba se complementando. Ele é uma pessoa que o que ele se propôs a fazer, eu falo pra ele, o que ele se propôs a fazer, ele aprende e faz com maestria. Mas se deixar ele ao natural, ele quer ficar na zona de conforto, ele não quer sair da zona de conforto. Não é que eu não quero sair da zona de conforto. É que ao natural, o que eu quero fazer é jogar xadrez, jogar videogame, resolver problema, programar, isso que é meu natural. Se deixar, você quer fazer isso. Aí eu falei um dia pra ele, mas você não quer, a gente não quis abrir uma empresa, você não concordou em abrir uma empresa? Empresa não é nada disso, tem muito mais. Então, como eu já sou uma pessoa que desde muito nova, eu tenho uma característica mais observadora, sabe? De estar sempre... Eu falo que não é nem eu, não é que eu fico fazendo, é meio que natural pra mim. Então, mesmo dentro do processo da empresa, conforme a empresa ia crescendo e as coisas iam desenvolvendo, eu ia observando alguma coisa. Não, peraí, isso aqui não tá funcionando, vamos mudar? Isso aqui não tá funcionando, vamos fazer isso aqui, isso aqui. E aí foi dando muito certo. Então, por exemplo, no começo, eu lembro que a gente conversava, ele vendia para São Paulo e trazia para cá e ajudava a desenvolver. O que eu falei aquela na época, foi assim, isso não vai dar certo. Porque a pessoa que vende, enquanto você volta, e aí fica até para quem está começando, e também está na operação, o tempo que você está na operação, você não está vendendo. A empresa tem que estar vendendo o tempo todo. O tempo todo. Até mais importante que o tempo, que é a pessoa que passei por isso, como que eu vou dizer? Tipo, os dois são contraditórios. Tipo, se você sabe que você que vai ter que resolver a bucha, você não vai vender uma bucha. Você não... entendeu? Verdade. Tem isso. Verdade. Aí a gente falou, então vamos... Aí a gente conversava. A não ser que a pessoa só queira fazer uma venda, né? E é difícil a oportunidade. Ela não vai ter venda recorrente. E é difícil a oportunidade que veio da redonda. Principalmente quando você está começando. Quando você está começando, as oportunidades vão vir sempre quadradas. Sempre. Pega a oportunidade quadrada, se vira com ela. Redonda vem bem mais lá para frente. E olhe lá ainda. Aí, nesse contexto, a gente trouxe os sócios, que a ideia seria os sócios. Então, vamos trazer uns sócios, alguns sócios, a gente conversou, tinha uma pessoa, que eles vão fazer a venda, eles vão ser o comercial. Aí, enquanto a operação está sendo tocada aqui, a gente está tocando a operação, o comercial segue, certo? É isso que é o correto. Beleza. E deu certo por um bom tempo. Deu certo por um bom tempo. Hoje é assim? Hoje a gente mudou, porque o que a gente percebeu? E aí foi aprendizado. Tudo, gente, Por isso que a gente fala que esse reativo é melhor. E assim, não parar quem pra ver o gosta melhor. de aprender, quem gosta de adquirir conhecimento, a área de empreendedorismo é um paraíso. Com certeza. Porque você aprende e tem que aprender o tempo todo, mas senão tem que estar disposto a pagar o preço, porque não é fácil. Não é nada fácil. Não tem. Aí beleza, a gente fez isso, né? Funcionou um tempo, até que chegou, a gente percebeu o seguinte, nós precisamos vender, mas a gente precisa de um perfil diferente de vendas. E a gente precisa estruturar uma outra área. A gente conversou junto, vamos fazer uma reestruturação na empresa. Esses sócios foram para operação, para algumas áreas, operação, finanças. E nós saímos para marketing, para vendas, para aquilo que a gente fala que é a história do que mexe o ponteiro da receita. Mas nada disso, nossa, você sabia tudo isso? Não, conforme a empresa foi evoluindo e você vai observando. Que é aquilo que você fala do usar a melhor ferramenta no momento que você tem. Sim. Para esclarecer um pouquinho até melhor, quando a gente trouxe os sócios, eles são muito bons comercialmente. Na área de clientes já existentes. Isso. Eles pegam o cliente, mantêm, cresce. Que a pessoa chama de satisfação. farmer, eles fazem junto a operação e os dois. Até um ponto, funcionou perfeito. Quando a gente entrou na fase de crescer mais acelerado, que é a que a gente está agora, você precisa de um perfil de vendedor que ele é mais, como a gente chama, o hunter, né? É mais agressivo, é mais insistente, é um perfil que vai... agressivo no lado positivo. Prospecção, né? E daí foi quando a gente decidiu trocar de novo, que eu tenho um perfil mais vou lá, vou atrás, eu falei resolvo. Pra ele, de nós 4, é você que vai pra área de vendas. Que é o pra abrir contas. Então, agora eu estou abrindo contas e estruturando a área pra eu não precisar mais abrir conta, pra ela me arranjar algum outro lugar. Ele falou assim, eu falei assim, quando que eu vou sair daqui? Quando a área estiver estruturada.
Quando a área de vendas estiver andando sozinha, você E daí sai. dos Então hoje desafios- tá tomando conta da área de vendas? Tá. Sim, é que um dos desafios, a gente trabalha com contas, né? Uhum. E a gente trabalha com vendas complexas, vendas de cauda bem longa. Ticket alto. Às vezes a gente trabalha com, tipo assim, são 6 meses a um ano para abrir uma conta, sabe? Só Uhum. de conversa. Sim. E é muito difícil você encontrar um perfil técnico, porque facilita muito a venda, um perfil que tenha conhecimento, que possa falar, e que consiga se comunicar, que é o que eu tive que aprender. Uhum. Que é normalmente o técnico não se comunica, e o Uhum. vendedor não é técnico. Uhum. Isso. E os dois separados não funcionam igual os dois na mesma Não pessoa. é a mesma coisa. E daí, tipo assim, o que torna mais efetivo quando eu estou saindo para vender, é que eu faço os dois papéis. Uhum. É que você consegue se colocar dos dois lados, tanto do lado do Exato. técnico, Sim. quanto do lado do cara de Exato. negócio. E de todos Exato. os lados, porque a gente já Da área tocou de todas as negócio. áreas da E empresa. a gente já tocou todas as áreas de empresa. Então a gente entende todas as Exato. áreas. A Sim. gente tá falando muito de empreendedorismo aqui, mas eu queria falar das operações que vocês fazem Sim. da empresa, do dia a Legal. dia da Liax. Legal. Liax, né? Liax. Tô falando isso. errado, Liax. Liax Tech. A gente já... Ah, não, mas isso... Vocês desenvolvem faz todo parte. tipo de sistema, como é que funciona? Sim. Eu falo que a gente... Parte na verdade- técnica é sua. Pode falar. Fala. É que depende, acho que ela ia falar da ponto de vista de negócio. Vocês Das ficam à áreas. vontade. A gente fica à tem- vontade. Olha, a gente principalmente tem 3 linhas de negócio. Uhum. As principais, as nossas linhas de negócio principais. A gente trabalha com sustentação de sistemas. O que é a sustentação de sistemas? Todas as grandes empresas, a gente só trabalha com grandes empresas. Uhum. Empresa Só de com grande multinacionais, porte, né? empresas Sim. de grande porte. E todas as empresas, elas não têm um sistema, elas têm diversos sistemas. Uhum. E elas têm sistemas que são comprados, tem 100 e sistemas poucos que elas mesmas que sistemas. desenvolveram, tem sistemas legados que estão bem antigos já. E esses sistemas, eles, por mais que com o tempo eles parem de dar problema, sempre tem alguma mudança que precisa ser feita, um relatório que não está pronto, uns dados que não funcionam, uma operação que o sistema não consegue fazer. Uhum. E daí isso vai através de tickets, porque a gente chama de terceiro nível, Uhum. vai para a área de TI, que vai resolver isso, pequenas melhorias, fazer um pequeno relatório, extração de dados, uma mudança da base. Então essa é uma linha de negócio que a gente atua, que tem a CLA. A outra linha de negócio é uma linha de negócio que a gente trabalha com, a gente chama de projeto escopo fechado. Então o cliente ele tem lá, a empresa ela tem um projeto, uma dificuldade, uma dor, ela quer fazer um site novo, ela quer fazer um aplicativo novo, ela quer pegar uns sistemas delas e evoluir esse sistema, criar novas funcionalidades. As empresas normalmente elas fazem uma RFP, que é uma Request for Proposal para o mercado. Algumas empresas são convidadas e daí faz o processo, a gente entrega aquele projeto com prazo e custo pré-definido. Uhum. A outra linha que a gente atua já é a linha mais Sourcing, aberta, é a linha de tipo, na caixinha de outsourcing, mas daí tem algumas subdivisões que nós elaboramos, treinamos e alocamos um squad ágil, que o pessoal chama, que é uma equipe inteira, e daí nisso a gente pode, fazer a gestão, podemos fazer uma gestão em paralela com o cliente. O que a gente evita de fazer é deixar livre. Uhum. Mesmo que não seja contratado, sempre a gente gosta de acompanhar o trabalho, porque a gente diz que não adianta você estar certo e perder o cliente. Então, tipo, pra gente saber se algo está indo certo ou não. Porque às vezes a equipe é boa, mas tem um gestor que não está indo muito bem, ou tem que deixa muito solto. Ou o responsável técnico não está percebendo que vai dar O problema. resultado do trabalho final. Então a gente é muito nossa, focado no resultado e Uhum. garantir que aquilo vai funcionar. Então, essas são as 3 principais linhas que a gente atua. E nisso, eu costumo dizer que isso é a linha de negócio, mas o core mesmo é o cliente. Uhum. A gente se especializa em um cliente. Então a gente abre uma conta e daí a gente vai entender tudo daquele cliente. Vai entender o negócio dele, vai entender quais que são as dificuldades, por que aquele sistema tá bom, o que aquele sistema não tá bom, como que é a cultura daquela empresa para crescer. Nosso objetivo é ser parceiro de longo prazo e resolver, olha, não quero saber qual a tecnologia, eu vou resolver o seu A problema. gente tem cliente que é cliente nosso já há 8 anos. Uhum. Então, assim, para você ter isso é uma parceria de longo prazo. Para você ter uma parceria de longo prazo, eu falo que tem que ser parceria de verdade. Sim. Não parceria só da boca para fora. E isso é o que a gente gosta de fazer. Sim. Uhum. Tá do nosso lado, e aí quando a gente, então, conecta com empresas, e a gente tem bastante empresa assim, que também tem essa mentalidade. Que não é um muito contra o bom, outro, a gente faz muito parte do bacana. mesmo time. Sim, sim. É um time, a gente Sim. trabalha no mesmo É time. melhor a gente ter esses clientes parceiros Sim. do que ter muito mais clientes, mas que nenhum Exatamente. Exatamente. E a ideia é, tipo, se o cliente não tá com o objetivo de evoluir junto e crescer junto, se o negócio dele é só arranjar algum bode expiatório, não é o nosso perfil. É porque se ele Não faz vai. sucesso, você faz Isso, sucesso. os dois. A Exatamente. gente quer que os dois estejam juntos. E além disso, a gente tem algumas
soluções que a gente está desenvolvendo, que já desenvolveu na linha de pesquisa e desenvolvimento. A gente tem soluções para gestão de documento estruturado, que é, simplificando, pensa assim, o que é documento não estruturado? É um e-mail, é uma foto, é um arquivo Excel, sabe? São coisas que não estão numa base de dados, e a gente captura essas informações, usa a inteligência artificial, integra com os sistemas do cliente, coloca as regras de negócio dele, para que essas informações entrem direto no sistema dele, para que não fique num sistema à parte. Então, exemplo, imagina que você tem um recibo que tem informações. Esse recibo tira os dados, passa por uma esteira de trabalho para ver se aquilo está ok, aplica as regras de negócio ali, por exemplo, olha, se mudou tal campo, se mudou o nome ou a conta bancária, faz um ser humano olhar. Daí o ser humano olha depois que ele deu ok, que daí você vai gravar lá no banco, que isso reduz muito o custo, reduz os erros. E a outra solução, falar só dessas duas, é uma solução que a gente tem justamente para modernização do sistema legado. O sistema legado é um caos. Normalmente, sistema legado você não tem documentação, é sistema que mais ninguém entende. São sistemas antigos, né? A gente costuma chamar de sistema legado quando você meio que perdeu o controle dele. Tipo, o técnico vai mexer, ele tem até medo de mexer, porque vai estragar os outros lugares. Não necessariamente todo sistema legado é assim, mas ele começa a ter uma vida própria. Pessoal, cada mudança vai ficando cada vez mais complicado. Então, a gente tem uma ferramenta que facilita o processo de modernizar isso e ajuda você a pegar o controle. Como que a IA pode potencializar tudo isso? E assim, para você que está na área de tecnologia, Sim. né? Quais as áreas que você vê que ela vai ter maior aplicabilidade? Olha, o que eu costumo dizer, e muitas conversas com ela, que ela fala bastante também, é que tecnologia é ferramenta, não é fim. Tecnologia é meio. Hoje em dia todo mundo fala assim, IA, a gente tá, mas pra que você quer isso? Tem que entender. IA, cara, é aplicável a tudo. Tudo que você imaginar, você consegue. E tem diversos tipos específicos de IA para você utilizar. Agora, qual que é o problema que você está querendo resolver? O que você está querendo melhorar na prestação de serviço para o seu cliente? Qual é o custo que você quer resolver? Qual que é o gargalo logístico que você tem que resolver? Quando você olha esses problemas, daí você vai ver qual que é o melhor tipo de inteligência artificial que eu vou usar. É só inteligência artificial? Tem outras coisas? Olha, pode ser que eu não quero... Não é só inteligência artificial. Eu quero usar blockchain. Um exemplo de uso de blockchain. Pensa assim... Tem algumas empresas que elas trabalham com leite, parte do agro, até para falar do agro, que é um leite que ele não é alérgico, e ele tem um processo que monitora se a vaca não estressou, para ver se a vaca teve o tempo todo bem alimentada, se não teve saúde, é um A2, premium, não sei o quê. Agora, como que você mostra isso para o seu cliente, que o seu é diferente? Então, um exemplo, você pode colocar no blockchain tudo isso. Olha, as informações daquela vaca, da saúde, de não sei o quê, passou daqui, por aqui, e não é a empresa que está falando isso, não. Isso daqui tem uma auditoria que auditou esse blockchain, colocou as informações lá, você consegue pegar desde o campo que não teve trabalho escravo, que a vaca teve uma boa instalação. Então, esse daqui é mais caro, mas olha essa história aqui. Então, você tem o blockchain, você tem a IA no meio do caminho, você pode ter realidade aumentada, realidade virtual. Mas mesmo nesse caso, só para complementar, o que é legal quando a gente fala dessa rastreabilidade do blockchain, nesse caso que você citou do leite. No princípio, no início, na verdade, o que importa é o problema que aquele cliente está querendo resolver. Que era mostrar o valor. Então, por exemplo, qual era o problema desse cliente? Eu coloco na prateleira, que é na gôndola do supermercado, leite tipo A Premium. E o meu leite tipo A Premium, vamos supor, que seja, sei lá, não sei, R$5. 20, vai, põe 20. R$20, vamos supor, R$20. Aí vai um concorrente e coloca a mesma coisa e fala que o leite dele é A Premium. E coloca R$15. Só que o dele não segue todos os parâmetros realmente. Então, ele não é. Mas não tem ninguém verificando, certificando. Aí o consumidor chega, esse é a Premium. Esse é a Premium, esse é 20, esse é 15. Eu vou comprar esse daqui. Então, qual que é a dor desse cliente? Eu preciso garantir para esse consumidor que está comprando, o meu é de verdade. Por isso, o meu é R$20. Então, você pode, se você é isso que você busca, é R$20. Esse não é. E aí, como que você garante isso? O blockchain, toda essa rastreabilidade, toda essa tecnologia, ela consegue garantir para o consumidor trazer confiabilidade, credibilidade, que o que eu estou comprando... Vamos supor, quando a gente fala, sei lá, trabalho escravo, ou tem coisas que são valor para o consumidor. Tem coisas que são importantes para mim. Eu não quero usar...
sei lá, uma roupa que esteja o trabalho escravo, o trabalho infantil envolvido. Tá, aí a marca fala para você, não, meu não tem. Quem que garante isso? Aí a tecnologia está começando a vir, inclusive, para dar essa garantia para você. Não, eu estou disposto a pagar um pouco mais caro, mas eu quero ter garantia disso. Então, a tecnologia é maravilhosa e a gente utiliza todas elas, né? Blockchain, IA, mas qual é o problema que a pessoa, que o cliente quer resolver? A grande questão é o que ela quer aplicar com aquilo. Agora, para responder a sua pergunta de verdade, que eu não respondi a sua pergunta de verdade, primeiro, do blockchain, o porquê que ele dá essa garantia? Porque uma das características do blockchain é uma vez que você escreveu, ele não muda mais. E nem, tipo... Antes você tá falando de blockchain, tem muita gente que tá assistindo. O que é blockchain? Explica pra galera. Olha, pensa que é uma... Vamos ver um jeito simples de explicar. Eu gosto daquela analogia das bonequinhas russa? Lembra? É legalzinho. Pensa assim... Qual é o nome daquela bonequinha? Imagina... Eu não consigo explicar com esse do mas pensa que você tem uma sequência de nós numa corrente. Só que o material que esse nó é feito, uma vez que ele, vamos dizer, que ele foi fechado, ele nunca mais vai abrir. Você não vai conseguir cortar, não tem nada que corte. Imagina que exista um material assim. Então, cada informação que você coloca é como se fosse um nozinho desse. Eu fui lá e coloquei uma informação aqui, coloquei uma outra, coloquei uma outra, coloquei uma outra. Então, quando você vai olhar o caminho, você tem certeza que esse caminho, quando o cara auditou, foi isso que ele auditou, porque você não consegue mudar mais. Então, o conceito do blockchain é, eu coloco uma informação lá dentro, eu assino essa informação, após acontecer isso, ele não é mais modificável. Eu posso adicionar novas informações, mas o passado é um histórico imutável. É meio que como se fosse a conta do seu banco, você não muda o seu extrato bancário. Você adiciona um novo extrato. Só que, tipo, isso de um jeito que é garantido. O banco consegue mudar seu extrato bancário se ele quiser, mas ele não consegue mudar o blockchain. E ele é garantido pela comunidade. Sim, daí é uma parte é uma parte técnica um pouquinho mais elaborada. Assim, são algoritmos matemáticos. Não é só um certificador que foi lá e fez isso. O certificador garantiu a informação. A proteção, ela é da assinatura, da criptografia e de várias outras coisas. Sim, é bem legal. Mas do ponto de vista do que eu vou dizer o que eu acho que vão ser tecnologias que vão ser importantes e o que deveriam ser. Uma das coisas uma das pesquisas da Gartner desse ano, de grandes preocupações do pessoal de CEO, CTO, CIO da parte de tecnologia, são sistemas legados. Então, e por que é importante sistema legado? Lidar com o sistema legado? Porque o mundo está cada vez mais rápido. Cada vez, tipo, piscou, mudou. E se a sua empresa depende muito do sistema legado, que demora para mexer, imagina o seu concorrente vai lá e faz uma mudança, ou a sua equipe, na hora que for falar para fazer aquela mudança, precisa de 6 meses. Precisa de 7 meses. 6 meses a gente você perdeu o mercado. Viável. Então, essa é uma das coisas. Então, você tem que pegar... se você tem sistema que é lento, para você evoluir, o time to market tá alto, cara, você precisa resolver isso. Então, e a ajuda nisso. Uma das coisas que a pode ajudar é isso. Tem processos e ajuda isso. A outra coisa são IA nos mais diversos usos, mas eu acho que principalmente no IA como apoio ao ser humano. Como ganho apoio de produtividade. Apoio como ser humano. Mas em quais áreas? Por quê? Porque hoje o pessoal, a grande maioria esmagadora, fica brincando com o IA. Sim. Como que eu faço compras em tal lugar? Por que eu faço isso? Não, ela tem a aplicabilidade dela. Mas isso é meio ser humano, né? Mas hoje, aquela história dos agentes autônomos é muito bacana. Eu fiz uma palestra ano passado, num evento que a gente é patrocinador, que é o Innovation Week de São José dos Campos, no Parque Tecnológico, que eu até inventei um termo para isso, que é humanidade aumentada. Por quê? Porque é isso mesmo, é pegar o potencial do ser humano e melhorar. Vou dar um exemplo. Eu sou um programador muito antigo, muito. Eu comecei a programar com 5 anos de idade. Eu peguei o computador, eu não sabia o que eu estava fazendo, eu estava digitando ali. E nunca mais parei. Então, você fala que você teve na primeira versão do Java? Eu tive antes da primeira versão do Java. Eu tive na versão do Java quando ele teve bug. Já programei assembly, tudo quanto é coisa que você imaginava. Versão do Java. E quando saiu o ChatGPT e essas coisas, eu olhei, gente, isso é fantástico. Por que eu faço? Em vez de eu ficar perdendo tempo e escrever código idiota, eu peço pro ChatGPT, cara, me escreve isso daqui. Eu copio e colo e daí eu ponho a minha inteligência em cima disso. O ganho de produtividade vem na minha inteligência.
Eu não preciso fazer coisas idiotas, eu preciso fazer coisas inteligentes. Mas você tem o conhecimento para se certificar que o então, que ele exato. fez Isso, não esse que é o diferencial. Exato. É a mesma coisa de antes mas isso é a mesma coisa de antes de ter IA, o pessoal fala muito do Stack Overflow. O pessoal vai lá, tem um problema, vai no Stack Overflow, copia e cola o código. Sabe, se você não entendeu o que você está fazendo, você está copiando um código e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, o ser humano tem que ser o papel do cérebro. E hoje você tem essas ferramentas que elas podem te ajudar a gerar imagens. Você quer fazer um logo na área de design? Cara, a IA pode te dar a primeira versão, ou até pode te ajudar a fazer ajustes de acabamento final. Você está com dificuldade de fazer um negócio de iluminação, às vezes um filtro que eles têm já arruma imediatamente. Então, cada área vai ter um texto, né? Você pega hoje em dia, a gente escreve um texto e fala agora... Você joga, dá uma olhada para mim no erro de português. Sim. Ele corrige. Joga um aspecto comercial. Às vezes eu peço para ele corrigir coisa, mas eu corrijo ele depois, eu não confio. Então você continua tendo que ter o conhecimento. Só que, às vezes eu pego um texto gigante, eu quero traduzir para inglês, eu falo inglês. Eu sei traduzir. Só que se eu for traduzir, vai demorar. Então, o que eu peço para ele? Traduz para mim, daí eu olho, não, isso daqui tá errado. Eu corrijo. Daí, em vez de eu levar 30 minutos, eu levo 2. E isso eu acho que se aplica em todas as coisas. Eu tenho um trabalho que eu tenho que conferir uma planilha Excel. Cara, eu posso ter um agente autônomo que faz a maior parte do trabalho, e daí depois eu só confiro o resultado dele. É muito mais rápido do que eu fazer o trabalho. Eu achei interessante aquela frase que você falou da NVIDIA, que a gente estava conversando agora, que os agentes autônomos serão... TI vai ser o novo RH. Muito legal. O CEO da NVIDIA falou que ele acredita que no futuro a área de TI vai ser o RH da empresa. O que ele quis dizer com isso? Que muitos dos trabalhos vão ser feitos por agentes autônomos. E daí, em vez de TI ficar programando sistemas tradicionais e dando manutenção de sistemas tradicionais, vai fazer essa gestão, essa coordenação e até seleção, que daí entra a parte do RH, dos algoritmos de IA que vão estar sendo evoluindo junto com a empresa e tá colocando. Então, a Skynet é inevitável. Sim. Ele fala isso. Eu costumo Só dizer que ele falou que ele quer ser... costumo dizer que, tipo assim, eu tô trabalhando nela pra ser eu que fiz. Ele falou que ele quer ser ele que vai fazer a Skynet. Que daí pelo menos eu vou colocar o controle nela. Ele já fala da Skynet. Falar nisso, vocês viram aquele filme Alice? Alice, acho que não. Eu não sei. Que é uma inteligência... Ela é uma inteligência artificial. Acho que assisti sim. Assiste esse filme, que é uma inteligência artificial. Ele compra a boneca... eu acho que eu vi o trailer. É com a Megan Fox. E aí depois ela invade o sistema e domina o sistema. Então não foi esse. Foi algum outro. Mas chama Alice, assiste. Pessoal, assiste esse filme, Alice. Será que não é regravação? Porque eu acho que eu já assisti um Alice com esse tema. É novo? É novo. Mas não é regravação? Não sei se é regravação, mas ele é novo. Sim. Tá no, acho que Prime. Vou dar uma olhada. Então, mas assim, o que é legal, por exemplo... Pode falar. Daí só concluindo, fica até difícil pra gente dizer quais das áreas de IA, porque depende do que você tá fazendo. Então, por exemplo, você tem a IA generativa que pode te ajudar a escrever textos. Você tem a IA generativa que pode te ajudar a trabalhar com imagens, melhorar fotos, fazer programação. Você tem outros tipos de IA que é para previsão, que é para edição de vídeo. Tem um universo, porque quando a pessoa faz IA é um modelo matemático, ponto, é isso. Daí a aplicação que você dá para ela que você vai especializando. Outra área que tipo, a gente vai, não vai, tá até difícil, que é a área de realidade virtual aumentada. Essa é uma área que vai. Mas vai. Eu suspeito que pelo menos para jogo agora ela vai, porque tá começando a ter umas coisas... Era só você ver, a gente sempre comenta isso, lembra? A internet, quando começou, que as pessoas falavam, não, isso é só pro meio acadêmico, só pra coisa científica, não, isso não é nada. Só pra pesquisar ali uma coisa. Olha o que virou hoje. Então, quando eu olho a realidade... A internet hoje é igual a eletricidade, né? Mas a generativa eu acho que é uma das que mais tá quente, a parte de IA generativa. E ela vai substituir em tudo o trabalho, que é menos intelectual, vamos chamar assim. E aí entra uma parte que é a produtividade. O que vocês acham disso? Porque vai tirar, muitas pessoas vão perder o emprego. Tá. O que eu acho sobre melhorar a produtividade? Maravilhoso. E a parte de perder o emprego? Qual é a outra questão? Eu acho que, como quase tudo na vida, nós vamos evoluir. Porque o que acontece? A IA, ela vai substituir algumas coisas? Vai. Mas quem que vai utilizar a IA? Por exemplo, quando a gente está falando lá, eu preciso corrigir a iluminação de algo. Mas alguém fez isso antes. Ou eu fiz um texto, porque eu falei do texto, correção de português, eu fiz esse texto. E eu acho que não vou falar faculdades, mas as formações vão mudar. As pessoas vão começar a ter formações voltadas a como utilizar e como, não só utilizar, evoluir, mais voltadas para como que eu vou usar IA no meu novo trabalho.
Só que aí a questão é, isso não acontece assim, né? Não é do dia Não, é um processo. para a noite. Então, é um processo que demora. Eu falo para ele que são as gerações que estão no between, as gerações que estão entre o intermediário, são as gerações que, de repente, vão sofrer um pouco mais que isso, que é a fase de adaptar. Então, eu acredito que a gente vai ter uma fase ali complexa, sim, mas que depois de um tempo, a gente vai simplesmente adaptar. Você acha, Pedro, eu acredito que a IA pode nos dominar? Não, falando sério. Ele fala que ele tem Mas medo. assim, não acho que num futuro tão próximo e tem algumas condições assim... Como é que você fala? Que tudo no seu carro vai ter que ser... Isso, vai ter que ter um... eu trabalho com TI há muito tempo, então eu desconfio de TI. Então, por exemplo, eu costumo dizer que esse negócio de Neuralink do Elon Musk lá, se algum dia eu for instalar, eu mesmo vou fazer meu firewall. Sou eu que vou fazer o meu firewall e vai ter que ter um mecanismo mecânico que eu possa desligar mecanicamente, sabe? Eu acredito que TI é uma coisa muito complicada, então algumas coisas você precisa de controle mecânico. Isso é o que eu falo para ela. Mas eu acredito que vai ser igual sempre foi na história das revoluções da humanidade. Vai transformar os trabalhos e quem não perceber que está tendo essa transformação e não começar a se adaptar antes dela ocorrer, e a gente já está nela, vai ter problema. Como sempre foi na época. Começou a ter carro, o pessoal não percebeu que vai substituir os cavalos, cara, você vai perder o seu emprego. Começou a ter fábrica, você não percebeu que o artesanato estava diminuindo, você vai ter problema. Isso, tipo, em todas as histórias. Das novas gerações. Você pega uma geração que está nascendo agora, eles já vão nascer nesse contexto. Exatamente. Eu acredito muito na frase, a IA não vai pegar o seu emprego. Alguém operando o IA vai. Alguém junto com o IA vai pegar o seu emprego. Então as pessoas têm que começar a entender como eu vou usar IA de modo produtivo. E daí, vem uma visão um pouco pessimista que eu tenho de IA, que eu tento não ser complicado nas explicações, porque mas IA é um modelo matemático de estatística e probabilidade. Então, o que ele faz? Você dá para ele uma quantidade gigante de exemplos e fala para ele, o que você descobre em comum nisso daí? Sabe? Basicamente, ele está tentando te dar uma função que represente mais ou menos aquele monte de dados que você passou para ele. Então, ele está tentando aproximar. Se der um monte de foto de gato, ele vai tentar encontrar o que define um gato. Para no futuro ele fazer uma previsão. É basicamente sempre variação disso. A imensa maioria dos dados que a gente tem na internet é lixo. Imensa maioria. Imensa maioria que tem lixo. Então, IA tem muito lixo. Todos os modelos, por mais que eles tentem limpar, tem muito lixo em programação, tem muito lixo em escrita, tem muito lixo. E por isso que tem muita alucinação. Eles falam coisa que a alucinação é quando ele inventa coisa. E qual que é o... Desculpa te interromper, mas qual que é o perigo? Você falou que tem muito lixo, né? Qual que é o perigo, por exemplo, se a gente tem a internet, mas a gente tem a Deep Web? Qual que é o perigo de repente, a IA evoluir tanto, daqui a pouco ela tá na internet, tá entrando na Deep Web, tá misturando tudo. Como é uma massa, a quantidade de dados... Você quer ter. Eu não acho... Minha percepção de perigo de IA é mais assim... O ser humano fica tentando controlar o bias, como que fala bias em português? A tendência, tipo, não ser tendencioso, as tendências manualmente. Não é preconceito, é aquela... É tendência, ser tendencioso. E ele manipula as fontes de dados. Então, existem alguns viés ideológicos em todas as inteligências artificiais. E as inteligências artificiais estão sendo treinadas para entender que o ser humano destrói o ambiente, que o ser humano escraviza os outros, que o ser humano ele é mau, ele é vilão, ele é etc. E agora imagina se isso continua evoluindo, em algum momento a IA ganha consciência com essas informações em mente. Tipo, o ser humano é um problema pro... É Skynet? O ser humano é um problema. Ele vai... Então, tipo assim, é uma das coisas que eu falo, gente, como que você pode estar treinando IA pra dizer que o ser humano não é bom? Sabe? Tipo, não é uma coisa legal. Para com esses treinos. E recentemente teve uns testes que eles fizeram acho que foi no Japão. Tava num ambiente controlado, mas eles deram liberdade pra IA nesse ambiente controlado. E a IA, ela reescreveu o script de inicialização dela pra aumentar o tempo. O filme Alice é isso. Pra aumentar o tempo, porque tava acabando o tempo máximo que ela podia usar e tava atrapalhando ela. E daí, tudo que eu sempre falo pra ela, o que não pode fazer é dar acesso ao mundo real pra IA. Se você não der acesso ao mundo real da IA, não vai ter problema. Mas daí vem esse pessoal brilhante que coloca em IA e drone. E coloca arma nesse drone. E dá liberdade pro IA decidir quando que ela vai atirar. Fala, gente, o que tá na cabeça de vocês pra fazer um negócio desse? Não é?
Me parece um caminho sem volta. Sem volta. Então, isso eu concordo. É só questão de tempo, falar de quando isso vai acontecer. Daí do lado otimista, é tipo assim, do mesmo jeito que tem o pessoal fazendo essas coisas, sempre tem o outro lado fazendo o contrário. Então vai ter sempre um problema e o contra-problema. Por aí é assim caminha a humanidade, né? Mas mas na vida, né? Você vai lá e faz algo para aumentar a segurança, alguém vai lá e faz algo para burlar aquela segurança. Daí alguém faz algo para aumentar de novo. Não é algo. Aí você fala, da tecnologia, não, gente. Isso é desde que o mundo é mundo. Se você for voltando, é sempre assim, alguém tentando fazer algo, sei lá, por segurança, e alguém tentando burlar aquilo. É do ser humano. Daí você falou questão de segurança, que a IA ela vasculha tudo. Como que a gente, sendo um usuário de plataformas, internet, pode ter segurança sabendo que tem... Olha, normalmente não é a IA que vasculha. Normalmente, como que funciona? Algum programador, alguma empresa, eles fazem um negócio que chama web scraping ou crawler, alguma coisa do gênero, que varre a internet procurando tudo lá. O Google faz isso o tempo todo, sabe? Fica pegando aquelas informações. Daí, eles pegam essas informações e dão para um modelo de dados. Eles jogam dentro de um modelo de IA, mas quase todas as IAs, elas são estáticas. Uma vez que acabou o treinamento, ela é aquilo, ela não continua tendo feedback. Algumas têm, mas a maior parte, tipo, não continua tendo esse processo, exceto quando eles mesmos mandam fazer de novo o treinamento. Então, assim, para proteger as próprias coisas, não é muito tanto da IA, é do ser humano. E é mais assim, cara, o que você não quer que apareça, você não põe na internet. É isso. Se tá na internet, não é seu. E eu costumo dizer que hoje você não tem mais informação. Porque você é obrigado a dizer pro governo. de o governo, às vezes, perde essas informações. E dessas informações abre para todo mundo. Vira e mexe tem vazamento de operadora de telecom que vaza para 50 milhões. Toda hora a gente recebe ligação. 50 milhões. Serasa mais 30 milhões. Não sei o que é do governo, foi mais 30. Cara, tá tudo lá já. Aí já que você falou de governo, rapidamente eu queria que você falasse do Drex. Eu vou preso. Não fala, não. Eu queria que você falasse do sistema. O que é o sistema? O sistema. Não, o Drex em si assim, não é ruim. O Drex é uma moeda... É uma criptomoeda. Só que ela é o conceito oposto das criptomoedas. Porque você pega, por exemplo, o que é a coisa linda do Bitcoin? Ele é descentralizado. Não tem uma entidade que manda nele. Então, assim... Significa falta de controle governamental. Não tem jeito de alguém conseguir quebrar aquela... Ou mudar alguma coisa naquela moeda, porque tem centenas e milhares de... Nós precisam concordar para fazer qualquer coisa. Então, é virtualmente impossível. O Drex é o oposto. É assim, é uma criptomoeda que o governo decide. Então, o conceito de você ter um dinheiro digital é interessante. É um conceito interessante. Qual que é o conceito do que o Drex traz? Você vai poder programar o dinheiro. Então, eu posso dizer, o governo vai dar dinheiro para alguma campanha, teve um alagamento em tal lugar, eu quero mandar dinheiro para aquele pessoal lá, mas esse dinheiro só vai poder ser gasto em comida, em abrigo, né? E não sei o quê. Então, se a pessoa tentar gastar em um lugar que não é desse, ele não deixa, porque está programado para não ser gasto nesses lugares. Então, essa é a parte bonita da história. Mas é um conceito legal. Você é dinheiro do Bolsa Família, cara, o cara não vai poder gastar no jogo do tigrinho. Essa é a parte bonita. Agora, vem a outra coisa. Você pega um governo autoritário, ele vai conseguir pegar o seu dinheiro e falar, cara, você não pode gastar. Ou, na época igual da pandemia, ele vai poder pegar e falar, olha, você só pode gastar 15 metros dessa casa, 30 metros, 100 metros dessa casa. Então, a ideia do Drex é você ter um dinheiro digital, que é um dinheiro que, assim, o que você faz? Você consegue usar como se fosse dinheiro, só que ele é programável. Ele é uma moeda em que o governo consegue... Mas quem programa isso é o Banco Central. É a pessoa ou é o governo? É o Banco Central. O Banco Central que tem esses... Daí, assim, é uma plataforma, você consegue adicionar, homologar funcionalidades ali dentro. Você conseguiria, por exemplo, olha, eu quero... Inclusive, teve uma... Resumindo, controle. Exatamente. Controle. Teve uma, como que chama? Uma chamada, uma concorrência para ver quem quer fazer testes com a plataforma. Daí teve algumas empresas que entraram para já começar a fazer esse teste. Em tese, é fantástico esse conceito de você poder... Agora, o fato de poder existir autoritarismo, poder existir coisas que lei ignora a lei ou que muda a lei para fazer, imagina, hoje, o governo não consegue pegar o seu bolo de dinheiro que está guardado lá com você e falar que você não vai gastar. Agora, ele pode... O seu dinheiro expirou. Seu dinheiro está expirado. Ok, expirou seu dinheiro, sumiu. Esse que é o... que precisa ser... Eu acho que precisa ser, como se diz, discutido. Até
teve a discussão, eu não entrei muito nos detalhes legais da história, mas como lei pode ser mudada, tipo, garantir que tem limitações. Olha, o governo não vai poder expirar o seu dinheiro, ele não vai poder, o dinheiro que é seu mesmo, ele não vai poder trocar, fazer coisas... Mas inicialmente eles falaram que tem um limite, né? Por exemplo, eu quero ter 1.000 Drex, mas eu tenho 10 mil reais. Desses 10 mil vai ser Drex. Eu não cheguei a estudar, mas eles podem fazer isso. Tem algo assim. Pode fazer isso. Sim. O problema não é, de novo, que a sim, gente não é a tecnologia. É o uso da tecnologia. Né? A tecnologia é legal, mas como ela vai ser utilizada? Mas não dá pra confiar no governo. Não, nenhum assim, governo. Não dá pra confiar em ser humano. Então, tipo assim, o ser humano exatamente. não dá pra você saber se ele vai ser bom, se ele vai ser ruim, sob pressão. Imagina assim, pensa num cenário, o governo tá desesperado por dinheiro. Não tô falando que agora, nem nada, estou falando de um cenário hipotético. Claro. Daí ele vê, nossa, eu tenho aqui 500 bilhões de Drex aqui. Nossa, facinho. Cara, eu lembra do bloqueio da poupança, do Collor? Vai lá e bloqueia. Tipo, está bloqueado por tanto tempo, cara. Facílimo. Tipo, é um clique num negócio lá, uma programação. Não, na época da poupança ainda teve. Eles tinham que pedir pros bancos ainda, é um negócio que demora. E olha que já foi um. Hoje, assim, pro leigo que tá assistindo, e eu também sou leigo na área, a diferença do Drex para o Pix, porque o Pix a gente, é um dinheiro digital, tá na minha conta. O Drex, qual que é a diferença? O Pix é uma forma de pagamento, o Drex é uma moeda. Então, por exemplo, assim, o Drex, ele é como se fosse a sua moeda, o real, só que ele é um real digital, o Drex é um real digital. O Pix é um jeito de você tirar real de um lugar e mandar para outro. O Drex, ele é uma moeda em si, sabe? O Drex, ele é a moeda. A moeda. Então, tipo assim, você passa o seu Drex de uma pessoa para outra. Você passa o Drex. Então, provavelmente você vai conseguir fazer Pix de Drex. Não, talvez você não vá precisar, não vai ser esse nome, mas você vai pegar... O Drex é como se fosse o dólar, como se fosse real, só que digitalmente. É como se fosse o Bitcoin, só que no oposto. De 10 Drex para outra pessoa. Isso, eu transferi 10 Drex para outra pessoa. O Pix é a transferência, o Drex é a moeda. O Pix é o meio. Sim. Isso. O Drex é a moeda. E que, por sinal, o Pix, nossa senhora, foi uma... Nossa, foi fantástico. Uma revolução. Foi maravilhoso. Nossa, gente... Mas o próprio Pix já ele é controlável, né? Não, mas é que daí assim, você consegue controlar o uso do Pix. Mas você não, tipo assim, o governo não está no banco central, a sua conta ele tem que mandar para o banco para transferir para outra conta. É o banco que faz essa transferência. E precisa de uma ordem judicial. Uma ordem judicial vai mandar para o seu banco para transferir para outra conta. O Drex vai ser o Drex é o banco central, tem controle sobre o Drex e ele pode pegar e mandar gerenciar. De novo, eu não li toda a parte legal, toda a parte burocrática, toda a parte de como está no momento. Eu estou dizendo a respeito dos potenciais. Conceitualmente o que pode acontecer, o que pode ser feito. Não, e como a gente está falando aqui, isso é algo que já foi discutido, está sendo discutido e vai ser implementado, a gente querendo ou não. Exatamente. Agora, se vai ser bom, se vai ser ruim, então, o que me a preocupa, perspectiva é o controle. Essa é a perspectiva. Mas só o fato de ter o Drex eu não ligo, porque daí é só não pegar. Agora, o que me preocupa... Mas isso foi obrigatório. Então, o que me preocupa é que eles estão com um projeto tentando proibir moeda real. Isso, pra mim, é... Não, mas isso é reversível. Então, isso é uma coisa que precisa, mas tipo assim, esse povo na rua e falar, não. E fora que demanda, assim, várias isso eu acho que coisas. Tem lugar na China que eu já vi que eles não aceitam papel moeda. E daí, o próximo passo, que é o que tem da China, é você colocar... É você colocar o... Como que chama? O score social? Score social. Que daí eles relacionam o score social com o Drex e ponto. Se você não é uma boa pessoa, não paga os seus impostos em dia, você não pode gastar seu dinheiro. Então, quantas pessoas você ajudou hoje? Que seria bacana. Que você fez isso? Você começa a ser o conceito que seria bacana de fazer um Drex, se fosse fazer sério... Opcional. E fazer descentralizado igual o Bitcoin. Falar, olha, qualquer brasileiro pode subir um servidor em algum lugar, precisa ter E daí nem precisava ter inventado o Drex, podia ter reutilizado o Bitcoin, só que não tinha controle. Não tinha controle. É controle. E dava, inclusive, porque, por exemplo, tem uma coisa que tem a criptomoeda e tem o token, que é o NFT, que normalmente pessoal. Seria possível atingir o mesmo resultado que o governo usa como propaganda de por que é bom poder programar? O governo poderia emitir tokens. Eu estou emitindo tokens para o Bolsa Família em quantidade. E esses tokens têm condições. Então você emitiu tokens, não é uma moeda. Então dava para ter esse benefício sem ter que fazer... Porque o objetivo é o controle. Mas vamos resumir de novo. O que eles querem é controle. E eles nunca vão começar pelo pior cenário. Eu ainda não conheço. Eles vão piorando depois. Governo que não busque isso. É controlar aqui a população. No Brasil, pelo menos. Não, isso aí vai ser no mundo inteiro. Ocidente, China, todo mundo. Todo lugar vai ser assim. Inclusive a China está sendo referência para todo mundo. Eles podem falar que não, mas é. Daqui a pouco a gente tem que começar a guardar ouro.
Voltar. Saber da hora. Não, aí Tipo, você tem onde você vai guardar, você vai ferrar. Não, mas daí vai o pessoal começar a ter cofre, pelo menos uma reserva de emergência. É bem complexo. Aí já é um tema que a gente entra numa seara, outra seara. Bem mas eu quis complexa. falar... Mas do ponto de vista tecnológico é bacana. Do ponto de vista tecnológico é legal. A gente já tá estourando o tempo, sim. Mas eu queria falar rapidamente. Semana passada a gente teve o caso da DeepSeek, né, e a chinesa. Sim. E com menos de 6 milhões de dólares, eles abalaram o mercado. Né, você tem de um lado o ChatGPT, Gemini e várias outras que gastaram bilhões e bilhões e bilhões de dólares. E aqui, supostamente, uma que gastou 6 milhões de dólares chinesa. E a NVIDIA, as ações caíram, o S&P caiu, enfim. Você que é da área, o que você acha de tudo isso? Você acha que vai baratear o custo? Você acha que isso é verdadeiro? Olha, baratear sempre vai, ponto. Tecnologia sempre barateia, sempre. Simplesmente, até pela natureza de tecnologia. Tecnologia, ela constantemente está desenvolvendo. E nós estamos num momento que está assustadoramente, exponencialmente crescendo rápido a tecnologia. Mas, tipo, se a gente sobreviver a isso, a gente vai ficar super civilização. Se a gente conseguir passar desse período, a gente vai ser os caras. Mas eles... Teve agora um entendimento melhor do que foi feito. O que a DeepSeek fez? Ela pegou a própria base do ChatGPT, o próprio modelo do ChatGPT, e usou o próprio ChatGPT para ajudar a montar um modelo mais eficiente. Então, assim, apesar de ser muito inteligente, muito bacana, muito tudo que eles conseguiram fazer, se não existisse uma base prévia, ele não teria conseguido fazer com esse dinheiro. Ou seja, o gasto que ele teve foi todos os bilhões para montar aquele, mais 6 milhões. Que daí ele melhorou, digamos assim, que foi excelente. Porque o cara da OpenAI não estava sabendo mais como melhorar. Que foi um mega. Sabe, ele não estava sabendo. E daí ele conseguiu. Então, não estou minimizando o que eles fizeram. Eu só estou contextualizando uma fase evolutiva. Pro impacto em TI. Tanto é que a NVIDIA já começou a subir de novo. Por quê? O pessoal estava achando que ia precisar de menos placa de vídeo para poder fazer os treinamentos, que as placas da NVIDIA são para fazer os treinamentos. Agora que eles perceberam que, não, foi uma base já existente com um algoritmo, vai continuar tendo que precisar de... A demanda vai continuar existindo. E essa base existente, ela utilizou as placas. Eu vou um pouco mais além. Eu acredito que mesmo que eles tivessem conseguido, ia continuar tendo a demanda, por quê? Cara, vai ter uma startup, vai ter alguém que vai usar isso para aumentar a escala, para deixar mais maluco ainda, porque vai precisar de novo da NVIDIA. Só que sabe que eu falei da velocidade que tá assustadora? Vai deixar mais assustadora ainda e vai voltar a precisar. E como que o Brasil pode se aproveitar disso? Porque se o custo cair de bilhões para milhões, pode abrir o mercado para a Índia. Indiano tá muito nisso também. Brasil pode aproveitar de alguma forma? Cara, o problema do Brasil é assim, o Estado tem que pesar menos. Assim, qualquer coisa que você vai fazer no Brasil tem muita regulamentação, qualquer que você vai importar é complicado, eles inventam imposto do dia para noite, eles trocam regras. São os nossos maiores sócios. A gente tenta seguir todas as possíveis regras, o empresário às vezes ele nem sabe que ele tá quebrando uma regra, mas ele tá quebrando alguma regra, porque tem muita coisa, então assim... O Brasil pode aproveitar, as pessoas individualmente vai ter sempre alguém que vai estar olhando, a gente vai estar tentando. O ideal é a gente conseguir pegar, como eu disse, a tecnologia ela é o meio. Qual o problema de mercado, qual necessidade de mercado, qual dor que eu tô querendo resolver? Cara, vou pegar isso daqui e vou... Como que eu ligo isso nisso daqui para eu ir bem mais rápido que o meu concorrente? Então, vamos supor, eu tô querendo fazer um modelo novo de padaria. Cara, como que eu consigo pegar o DeepSeek aqui para implantar aqui, porque eu vou ter uma logística mais rápida ou um custo menor? Eu acho que é mais nisso que a gente consegue, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Agora, para aproveitar em escala, aproveitar igual nos Estados Unidos, que eles estão querendo investir bilhões, 500 bilhões para um programa disso, daí você precisa ter uma economia mais amigável para o empreendedor, que quem gera a riqueza e faz... crescer e aproveitar essas oportunidades é empreendedor. Só que o empreendedor no Brasil, ele fica assim, cara, dá até medo. Cara, eu vou mexer com isso. Não, você olha, né? A gente fala, nossa, a gente tem um sócio aí que, olha, que se abusar, ganha mais que a gente. Se abusar? E colocar na ponta do lápis, nesse sócio ganha mais do que a sem gente. Fazer nada, quem assume o risco do negócio somos nós. Tem um primo meu e que quando perde, não ajuda. Costuma dizer que a gente é a galinha e o Estado fica espremendo a gente aqui, pra sair o ovo. Mas um dia a gente fez a gente tava olhando bem por cima, né? Uma conta, eu falei, caramba, se você for ver, o governo ganha mais do que nós.
Sendo que todo o negócio, o risco do negócio e o trabalho somos nós que fazemos. Se qualquer coisa, tipo, dá errado, é problema seu. Exatamente. Se dá certo é dele, se não dá certo é dele também. Tem um gasto gigantesco para manter as obrigações que você precisa ter ali. Essas obrigações mudam o tempo todo. Você olha assim, nossa, cara, eu nem sabia que eu tava fazendo isso errado. Descobri agora, deixa eu fazer um... Não, e a gente sempre anda sempre nesse medo. Falei, não, eu acho que eu tô fazendo tudo certo, mas não sei. Pessoal, o papo tá ótimo, mas eu tenho que encerrar por causa do tempo. Queria agradecer a presença de vocês, para mim foi um prazer. Agradeço. Muito obrigado, Pécio. Muito obrigado, Cleo. E deixou a gente bem confortável para falar, muito bom. E a gente é assim mesmo, a gente vai conversando, rindo. E como eu falei, eu acho que empreender é muito gratificante. Então a gente gosta, a gente é apaixonada, e chamar a gente fala. Fica o dia todo, né? Ele, você viu que tecnologia, ele não gosta de falar, mas tecnologia. A tecnologia eu gosto. Imagina se gostasse. Tecnologia, se quiser falar comigo, é só entrar no LinkedIn e mandar pergunta aqui. Pessoal, eu vou deixar todas as redes aqui da Cleo, também da Liax e do Petros para vocês poderem seguir eles. Da Simple Business, da revista, as minhas e do Content também estão aqui embaixo. Você que foi comigo até agora, muito obrigado. Deixe seu like, deixe seu comentário, passa para algum amigo seu que você conhece, nos ajude a crescer o canal. Muito obrigado, até a próxima. Legal.